cavada, virilha cavada. E aí, meu povo? Está começando mais um podcast Virilha Cavada. Eu sou o Andy e estou aqui em mais um episódio desse podcast maravilhoso para falarmos sobre relacionamentos. É relacionamento ou relacionamento? Hoje a gente vai discutir sobre alguns formatos de relações e a gente vai tentar entender o que a gente pode extrair de tudo isso. E hoje também teremos a estreia do quadro Você tá pensando que eu sou alguma palhaça? Onde vocês irão mandar as dúvidas de vocês por áudio, lembrando que esses áudios têm que ter no máximo 1 minuto, ou por mensagens através do nosso e-mail podcastvirilhacavada@gmail.com. E a gente aqui vai tentar te ajudar de alguma forma. Já que a gente não consegue se ajudar, a gente tenta te ajudar, né, meu anjo? E para me ajudar nessa saga de hoje, eu tenho um convidado mais do que especial. Ele, que é um dos meus melhores amigos. Melhores amigos não, ele é meu irmão, na verdade. E ele tá comigo nessa caminhada que a gente chama de vida por pelo menos uns 13 anos. Ele é uma pessoa que eu amo muito, 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 e que me alegra só de conversar. É uma pessoa que eu admiro muito pelo bom coração, pelo bom caráter, e principalmente pelo bom humor. E é por isso que eu vou chamar ele pra vir pra cá, pra queimar o filme dele também comigo, né? Porque amigos são pra essas coisas. Então, mana, Caê, vem pra cá, vem queimar seu filme junto comigo, linda, vem. Tudo e você, graças? Tudo ótimo, linda. Olha que bom, hein? Mana, primeiro de tudo, eu queria muito te agradecer por aceitar participar dessa doideira toda e por aceitar também queimar um pouco mais o seu filme junto comigo, né? Porque amigo que é amigo é assim, a gente nunca deixa o amigo queimar o filme sozinho, a gente participa também, né? Mais queimado do que ele já tá, filha. É só a Cecília Tacacial com 70% pra poder combater o coronavírus, viu? Olha mais lá. ou menos isso. Por falar em corona, você está no Brasil, né? E como tá a situação atualmente, a questão da pandemia no Brasil? Olha, gata, de verdade, a situação aqui tá assim, muito estranha, muito complicada, sabe? As nossas políticas internas aqui no Brasil são muito, muito, muito perdidas, assim. Então, nossos governantes, nossos líderes aqui, eles falam uma coisa, depois falam outra, eles se divergem entre si. Então, fica muito difícil a gente conseguir saber o que fazer e tudo mais. Claro que, graças a Deus, a gente tem toda a tecnologia a nosso favor aí, a Sim, internet e tudo mais, que faz com que a gente tenha um entendimento maior que vem de fora, por exemplo, da OMS, de outros países. sim. Mas se fosse pelos nossos líderes aqui do Brasil, acho que toda a grande maioria estaria morta já. Tava todo mundo Ah, lascado, né? Exatamente, exatamente. Mas graças a Deus que as pessoas ainda têm um pouco de consciência, não tanto quanto deveriam de ter, mas à medida dos possíveis as pessoas vão se cuidando. Ah, tá. Isso é bom, né? Mas é triste ver que tudo virou um grande circo, né? E o que se chamam, né, o que chamam de presidente realmente é um louco, maluco, lunático e é muito triste ver tudo isso. Eu não quero levantar nenhuma bandeira aqui, mas nesse Brasil ele é um boçal. É, Ele literalmente é um boçal. Ele deveria de voltar para o tempo das cavernas, da onde ele nunca deveria ter saído, e permanecer por lá. exatamente, exatamente. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de você, minha linda. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho sobre a sua vida, a sua história, para quem não te conhece, né? Eu falei um pouco sobre você na nossa introdução, eu acredito que faz uns 13, 14 anos que a gente se conhece. 15, gata. 15 anos, caralho! 15 anos. Nossa senhora! Mas enfim, e 15 anos de, nossa, muita história pra contar, muita loucura, né? Nossa senhora, cada coisa. 15 anos de muita carreira, né? Pois é. Muita fuga.
Que eu já botei a gente em Muita cada fuga. perigo. Olha os Talibã, corre! Ai, mas fala um pouquinho de você. Se apresente aí pro nosso público. Bom, gente, primeiro de tudo, boa noite Brasil, boa noite Europa. Então, eu sou Caê Santos, eu moro aqui em São Paulo, no Brasil, mais precisamente na zona norte de São Paulo. Eu tenho Onde? 31 anos. Vamos Pula essa obscurecer parte. essa informação. Eu tenho 31 anos, eu sou formado em gestão estratégica de pessoas, pós-graduado em gestão estratégica de pessoas, trabalho com RH praticamente há uns 16 anos da minha vida. Conheci o Anderson, como eu disse, há 15 anos, então praticamente o mesmo tempo que eu tenho aí de carreira profissional, é o tempo que eu conheço essa pessoa maravilhosa que está aí falando com vocês o tempo todo. Namoro, já tenho 7 anos, completei 7 anos há pouco tempo. E eu acho que é basicamente isso. Eu sou de uma família bem tradicional, eu tenho 7 irmãos, uma mãe que ainda está Maravilhosos, por viva. sinal. Amo todos eles, meus irmãos Maravilhosos. são incríveis. Tenho uma mãe que ainda está viva, muitos tios, e a gente é bem, como eu disse, bem tradicional. A gente gosta de se reunir, gosta de fazer festa, a gente gosta de comemorar. Tenho bastante amigos, inclusive, como já citamos aqui, volto a repetir, o Anderson é um deles. Posso até citar que seja o meu melhor amigo, mas tenho outros amigos muito queridos também. E é basicamente isso. Esse sou eu. Você lembra que quando a gente se conheceu, foi na época que eu tinha feito aquele alisamento que caiu meu cabelo? Você lembra? Eu contando a história, você em choque. Que eu fui alisar o cabelo. Como não esquecer? Como esquecer? Tinha uma gay na minha faculdade que o apelido dela era Rihanna. E ela, né, moreninha, do cabelo bem alisado. E ela falou pra mim, compra esse alisante que é maravilhoso. Eu fui lá e comprei, custava acho que R$3, R$4 na época. E passei e fui pra frente do MSN, fiquei. Era pra eu ficar 15, 20 minutos. Quando eu fui ver, dar por mim, já tinha ficado umas 2 horas. Minha cabeça tava pegando fogo. Quando eu passei a mão, já veio um tufo de cabelo na mão. Quando eu lavei, caiu o resto. E o que sobrou tava grudado no couro cabeludo. Então, e eu contando... Detalhe que Oi? pode falar, interromper. Eu falo, detalhe que a senhora não contou que a senhora estava tomando corote. Ai, meu Deus. Ai, é verdade. Por isso que você esqueceu do negócio do seu cabelo. Enemaru era coisa de rico pro que ele passou no cabelo. Nossa senhora. Não, e cada história. Ai, Deus me livre, nem me fale de corote, porque cada história de corote teve. Aff, Maria, mas. Enfim, hoje a gente se juntou pra gente falar de relacionamentos. E óbvio que relacionamentos existem N diferentes formatos de relações. Mas hoje a gente vai falar basicamente sobre 3 que são as mais comuns. Na verdade, 2 são as mais comuns e uma é uma situação que a gente vive na relação, né? Então a gente vai falar sobre relações monogâmicas, relações poliamorosas e sobre relacionamentos tóxicos, né? Que, querendo ou não, todo mundo acaba passando por algum momento na vida, acaba vivenciando e experienciando um tipo de coisa como essa, né? Verdade. E para começar, eu estava vendo um vídeo da Rita Von Hunt esses dias atrás, onde ela falava sobre relações a longo prazo, né? Por sinal, quem não conhece o canal da Rita Von Hunt no YouTube deveria conhecer. Ela fala de coisas extremamente importantes e que condizem com a nossa realidade, certo? E o canal chama Tempero Drag. Então, quem puder, dá uma olhadinha no YouTube, que vale muito a pena. Assim, ela ajuda a ampliar horizontes e se desconstruir, porque muitas vezes a gente tem muitos preconceitos que, às vezes, por falta de informação, né? E quando a informação vem, a gente começa a quebrar essas barreiras. E ela ajuda a quebrar muitas barreiras nesse sentido. E nesse vídeo, né, da Rita, ela falava que a palavra relacionamento, ela tem a seguinte origem. O re, ele vem
ele significa, né, novamente. Então, um exemplo muito tolo é reescrever, redirigir, é, fazer a coisa novamente, né? E lacionar significa dar o laço mais uma vez. E aí a gente esquece que no relacionamento, o ato de dar o laço, a gente tem que dar uma vez, mais uma, constantemente, né? Caso a gente queira que essa relação dure, né? E num caso como esse, você que tem uma relação longa de 7 anos, principalmente no nosso meio gay, a gente sabe que manter uma relação por tanto tempo não é uma coisa fácil. E não só por ser um relacionamento homoafetivo, mas por ser uma relação em si, né? E você, mana, acredita que tem algum segredo para se manter uma relação longa? Olha, gata, eu acredito que o segredo principal ele tem que ser, como a Rita comenta nos vídeos dela, é, você cada dia ir construindo degraus dentro da sua vida, dentro desse relacionamento. Uma Sim, coisa que eu sempre comento muito com o meu namorado, G, te amo, falando isso quando você escutar esse áudio, é que apesar da gente ter a nossa vida juntos, que a gente acaba se tornando um quando a gente começa um relacionamento e coisa do tipo, a gente tem as nossas individualidades, a gente somos pessoas individuais. sim, Mas o que isso não significa que a gente precisa ser mesquinho, que a gente precise ser individualista em si, e não incluir o outro nos planos ou na vida, nos momentos. Claro que tem coisas que a gente, obviamente, sempre precisa fazer sozinho, mas à medida do possível é sempre importante, é sempre bom a gente colocar a outra pessoa, a pessoa que você escolheu para ser o seu parceiro, para ser seu companheiro, ou para ser seu namorado, esposa, enfim, nesses planos, sabe? Mesmo que seja coisas bobas, como sim, por claro. exemplo, dar um passeio no shopping, como por exemplo, ir até o mercado, como por exemplo, escolher a cor de uma cortina do qual você quer comprar para sua casa. Sim, Você dar o grau de importância para o outro é o que torna um relacionamento duradouro, é o que torna um relacionamento seguro e faz com que as coisas comecem a acontecer sozinhas. Porque é sim, sempre assim, né? No começo a gente precisa se esforçar um pouco mais para poder fazer com que a pessoa te conheça e conheça sim, e claro. se conheça. E depois, gradativamente, isso vai acontecendo sozinho. Você não vai ter necessidade de querer mostrar para a pessoa ou querer dizer como é as coisas, porque a pessoa automaticamente te conhece e vai Sim. entendendo o seu jeito, vai percebendo quando você não está bem, quando você está, quando é o momento de repente fazer um afeto, um carinho, quando é o momento de repente de dar uma bronca, de sei lá. Eu acho que esse é o principal segredo. Eu acho que esse é o efetivo dar os laços de um relacionamento. Sim. E eu acho que também um ponto muito importante para se manter uma relação, eu acho que é a conversa. Quando a gente conversa, eu acho que tudo dá para ser resolvido e tudo que é conversado, acordado, nunca sai caro para ninguém. Então, Sim. nunca sai caro para ninguém. Então, eu acho que conversa também é um ponto muito importante na relação. Você e o seu namorado G, vocês conversam bastante? Muito, 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 muito. Há quem possa até achar que é mentira o que eu vou comentar agora, mas por dia, a gente não se vê todo dia, obviamente, porque eu moro na minha casa com minha mãe e com meu irmão, e ele mora na casa dele com a mãe dele, Sim. e é um pouco distante e tal. Então a gente só fica junto efetivamente aos finais de semana. Mas a gente conversa por dia, todos os dias, em torno mais ou menos de 3 a 4 horas de ligação. É uma coisa Caralho. absurda, e isso, É. isso há 7 anos. Então, assim, é óbvio que nem sempre é conversa cabeça. Não, nem sempre é conversa cabeça. Pra falar a verdade, é E nem muito dá, raro ter né? conversa cabeça. Exatamente, é Nem muito dá, haja raro ter conversa saco. cabeça. Mas é justamente para poder falar besteira, para poder saber como o outro tá, como não tá, o que que tá fazendo, o que que não tá, o que que comeu, o que que não comeu. Parece um pouco chato? Parece, às vezes, se você olhar de fora, assim, pensar, caramba, tipo, nossa, tem que ficar dando explicação de tudo que tá fazendo. Não é bem explicação, meu povo. Na realidade,
É apenas se dividir o importar, momento com a né? outra pessoa. Exatamente, é se importar com o que o outro está É, fazendo, sabe? Tipo, é mostrar para o outro que você se importa com ele. Às vezes, óbvio, né? Às vezes ou eu tô estressado, então ele tá estressado e a gente meio que, né, se irrita, não quer falar e, tipo, desliga o telefone rápido. Mas isso logo depois passa. Mas eu concordo perfeitamente que conversar é uma chave que abre todas as portas de um relacionamento. Todas elas. exatamente. Porque nada pode ficar subentendido em um relacionamento, porque senão dá margem para coisas muito ruins e até para términos do relacionamento. Exatamente, exatamente. E até continuando a falar sobre esse vídeo da Rita, né, ela falou que é importante, né, a gente se questionar quando foi a última vez que a gente deu um laço, né, deu laço novamente no relacionamento, né, e às vezes a gente até se questionar quando foi a última vez que a gente se apaixonou pela pessoa que está com a gente, ou quando foi a última vez que essa pessoa se apaixonou por nós, né, porque a gente tem que se apaixonar pela mesma pessoa várias e várias vezes ao longo da relação, porque o laço às vezes acaba se afrouxando, né? E quando isso acontece, a gente tem que lembrar tudo na vida tem um prazo de validade. E para você, você se questiona sempre quando foi a última vez que eu me apaixonei por ele? Quando, sabe, será que ele tá numa empolgação? Será que ele ainda tá afim? Você se questiona sobre essas coisas para tentar reavivar a sua relação? O tempo todo. O tempo todo. É, um relacionamento de muito tempo, assim, claro, eu não tô aqui dizendo que meu relacionamento é o relacionamento mais antigo do mundo, nem nada. Não, não, imagina. Ah, mas no relacionamento de anos, a gente fica realmente pensando em tudo isso. A gente cria uma certa dúvida, às vezes, do será que ainda estou agradando? Será que ainda estou sendo afável a outra pessoa? Será que a outra pessoa, será que o meu namorado ainda me acha gostoso? Será que meu namorado ainda sente desejo sexual por mim? Será que meu Sim. namorado gosta mesmo de me beijar? Então, assim, o tempo todo eu me ponho para pensar sobre essas questões. A gente se É, questiona, né? Exato, exato. E o que me dá muita alegria no coração é saber que toda vez, por exemplo, que a gente se encontra com pessoas novas, em algum lugar que a gente vai, enfim, que a gente sai para poder, ou festas, ou com amigos, ou com pessoas novas, as pessoas sempre comentam que a gente falam, meu, é inacreditável o jeito que vocês se olham, sabe? O jeito de Sim. vocês é apaixonante. Então isso me faz ter a certeza de que ainda existe uma coisa muito forte, de que ainda existe um amor, de que ainda existe desejo. E fora que assim, né, gata, não posso ser hipócrita aqui e falar que, tipo, que a coisa não é boa quando a gente tá sozinho, porque realmente é. Nervosa, safada. Essa é minha irmã, não dorme no ponto, não. Tem que ser assim mesmo. É que nem mosquito. Relacionamento é que nem mosquito. Apagou a luz, pica. Fica. E aí vai. Ai, que horror, gente. Ó, assim, em 2015, na Bélgica foi registrada a maior taxa de divórcios, né? E foi a taxa mais alta na história. E a taxa foi de 71%. Então, isso significa que a cada 100 casamentos, 71 pessoas acabaram terminando as suas relações e acabaram fazendo uma pesquisa com esses casais e perguntando por que a relação terminou. E a grande maioria respondeu que as expectativas iniciais não foram cumpridas, né? Então, à medida que a gente conhece uma pessoa, as projeções que a gente joga nessa outra pessoa são projeções nossas, são responsabilidades nossas, coisas que a gente cria. E às vezes a gente projeta no outro coisas que a gente nem quer de verdade, né? Então, você acredita que quando a gente bota muita expectativa em cima do outro, a relação tende a dar errado? Sim, com certeza. Com certeza, porque é como você acabou de falar, as expectativas são suas. A outra pessoa não tem obrigação nenhuma de cumprir com elas, porque você que está se colocando nessa posição de querer algo. E é justamente também como você disse, às vezes não é nem uma coisa que você Que você realmente quer. quer. É.
O que eu acho muito errado na maioria das pessoas dentro dos relacionamentos é o seguinte, é que as pessoas têm o hábito de idealizar um relacionamento perfeito devido a diversos fatores, devido à sociedade, devido à televisão, devido a filmes, devido à Pressão de cultura. família. Enfim, e daí quando se vê preso a um relacionamento, ou melhor, preso não, quando se vê dentro de um relacionamento, começa a ver que essa idealização, esse mundo perfeito que foi criado dentro do subconsciente da pessoa, ele não existe. Então, aquilo começa a frustrar, aquilo começa a fazer com que a pessoa comece a se desmotivar com o relacionamento e não consegue perceber as coisas boas que não estavam dentro da perspectiva dela logo no começo, mas que estão sendo trazidas pela outra pessoa. E daí isso acaba meio que definhando um pouco o relacionamento. Claro que a pessoa tem que ter se a pessoa tiver um discernimento, tiver uma maturidade de entender que o relacionamento perfeito ele não existe, e que essa idealização é apenas um ato do subconsciente Sim. de tentar se transpor e chegar a um lugar Uma coisa que, perfeita que que não é existe. exatamente, que é utópico, ela vai conseguir enxergar que existem diversas outras coisas maravilhosas que estão acontecendo dentro do relacionamento ou que a pessoa tenha de qualidades que vão suprir tudo aquilo que ela idealizou, mas de uma outra maneira. Óbvio, defeitos, todo mundo tem, as pessoas Sim, claro. têm suas falhas, mas eu acho que é muito mais plausível você enxergar o que a pessoa tem de bom e de repente, como a gente comentou agora há pouco atrás, sentar e conversar sobre as coisas falhas que a pessoa tem para conseguir fazer o relacionamento durar. Sim, sim, isso é verdade. Nossa, arrasou. Arrasou, arrasou. É, assim, entrando nessa questão dos tipos de relações, né? Vamos começar primeiramente falando sobre a relação monogâmica, né? Olha, eu tô me sentindo tão inteligente porque eu fiz pesquisas antes de fazer esse podcast. Então, assim, eu andei pesquisando sobre a origem da relação monogâmica, né? Então, assim, a gente, primeiro de tudo, a gente já sabe que as coisas funcionavam de uma forma diferente antes de aparecer o cristianismo, né? Mas segundo a Universidade Canadense de Waterloo, esse, né, modo de relacionamento ele existia anteriormente porque à medida que as DSTs foram aparecendo, né, começaram a se proliferar, olha que horror, as pessoas começaram a se relacionar somente com com as mesmas pessoas para controlar a mortalidade, né? Então, mas tem uma tese diferente sobre esse estudo, né, que no ano passado a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, liberou um estudo que dizia que as pessoas casadas elas tendem a viver por mais tempo, porque a chance de uma pessoa que nunca se casou ou até mesmo que nunca morou com um parceiro fixo durante um certo tempo, ela tende a viver menos do que uma outra pessoa que já viveu ou que foi casada ou que é casada, né? E se a gente parar e ver, no reino animal, apenas 5% dos animais irracionais seguem a relação monogâmica. Né? Então, é uma questão muito importante na relação monogâmica, e quando ela é monogâmica mesmo. A gente fala monogâmica, monogâmica mesmo, né? Porque tá cheio de relação monogâmica que só um dos parceiros é monogâmico, né? Então. E a gente precisa aprender, eu acho que na relação monogâmica o que a gente precisa aprender é abrir mão, né? Coisa que é um pouco complicada, principalmente nos tempos atuais, porque cada vez mais as pessoas estão cada vez mais focadas em si, colocando somente as suas prioridades, seus desejos na frente de qualquer outra coisa, principalmente na frente da pessoa que está com elas. Então, abrir mão no final das contas é entender que seus desejos, anseios, vontades nunca vão ser satisfeitas no sujeito da relação, né? Que é claro que nunca vai ser você. Então, em contrapartida, a gente tem o reconhecimento que o outro não está aqui única e exclusivamente para nos satisfazer. Então, abrir mão no final das contas é saber escolher e saber deixar ir. Eu acredito nisso. Não sei se você pensa dessa mesma forma.
Sim, eu acredito sim nisso. Ninguém é dono de ninguém nesse mundo. Exatamente. E é justamente como você disse, o saber respeitar o outro é justamente o que faz com que essa relação se afunile. Então, nada mais justo do que você entender que as suas expectativas, elas não, às vezes não podem ser supridas porque a outra pessoa realmente não é um robô que está ali à sua disposição. Exatamente, exatamente. Né? E assim, em vias gerais, no meu ponto de vista, tá? A monogamia, ela é uma receita de amadurecimento interpessoal. Porque hoje nós temos uma gama imensa de opções de formatos de relacionamento. Não digo nem opções, mas formatos de relacionamentos. E se a gente opta pela monogamia, a gente acaba optando por se conhecer muito bem e conhecer as nossas necessidades e saber que elas não podem ser jogadas como carga em cima da outra pessoa, né? Eu tenho essa visão porque na maioria dos casos onde eu pelo menos tenho ciência, a ideia das relações não monogâmicas elas provêm de que a pessoa não está satisfeita aqui e aí ela vai buscar em uma outra pessoa aquela satisfação que talvez ela sinta falta, né? E eu aqui não estou dizendo que a monogamia é a receita perfeita para o sucesso, muito longe disso. Até porque monogamia é infinitamente complicada e cheia de poréns, né? Mas aí fica a questão: se a monogamia é infinitamente complicada e tem tantos poréns, por que tanta gente se mantém em relações monogâmicas? Ou pelo menos tenta manter uma? O que você acha? Olha, olha, eu acho que a gente vive ainda hoje, em pleno século XXI, sobre muita influência da nossa cultura, da nossa sociedade. Por quê? Se você for ver outros povos, outras culturas pelo mundo, ainda existem muitas culturas pelo mundo, para falar a verdade, que não seguem o relacionamento monogâmico, Sim, né? claro. A, a gente pode citar, por exemplo, a Arábia Saudita, a gente pode citar, por exemplo, os países do Oriente Médio, onde a monogamia não é um ato comum na sociedade, porque os maridos podem ter duas, três, quatro mulheres. É, Mas não é obviamente que isso. bagunçado, né? Mas não chega a ser bagunçado, porque assim, Exatamente. no Oriente Médio, a coisa funciona mais ou menos da seguinte forma: o cara ele pode ter 300 mulheres, só que ele vai ter que dar para as 300 o que ele der para uma, ele tem que dar para todas. Não pode Isso. dar mais para uma e menos Não para pode ser outra. Exatamente, não é bagunçado da forma como as pessoas pensam que é. Tipo, Exatamente. eu estou indo meio que na linha assim de querer mostrar realmente como deveria de ser, não especificamente como é, por exemplo, aqui no Brasil. Tipo, que é relacionamento que não é monogâmico, a pessoa vai, transa com aqui, transa com outro lá, transa com outro lá, transa com outro Sim. lá. Não, eu digo num relacionamento findado em casamento e coisa do tipo. Realmente monogâmico, né? Correto. Uh, Então é basicamente isso. Eu acho que a nossa cultura ela nos traz essa idealização de um mundo perfeito em que é um casal com filhos, ou então um casal homoafetivo, única e exclusivamente um e dois. Que eu não acho que seja, para falar a verdade, a idealização perfeita, Hum, mas que ao mesmo tempo eu não discordo. Porque eu acho que cada um escolhe aquilo que é melhor para si, claro, claro. mas é bem como você falou, assim, a monogamia, ela é um ato de você conhecer outra pessoa. Você vai Sim. estar disposto a conhecer aquela pessoa pro resto da sua vida e se conhecer também. Uh, e essa idealização de que, não estou satisfeito aqui e vou procurar outro ali, isso eu acho a mais pura da hipocrisia. Eu Por também. quê? Porque você vai ficar com outra pessoa que não está dentro do seu relacionamento. Depois de 5, 6 meses, não vai ser mais interessante para você e você vai querer Exato. procurar outra pessoa. Sim. Então, tudo se baseia no fato de você entender que as suas expectativas não podem ser sempre supridas. Exatamente como eu já tinha comentado. Assim, no meu ponto de vista, eu acho que a resposta para tudo isso, ela talvez venha da nossa velha mania de confundir felicidade com estabilidade, né? E Correto? a gente sempre tem que pensar: será que eu estou confortável ou será que eu estou feliz?
Eu, pelo menos, penso dessa forma, né? E assim, eu sei que a gente tem uma gama imensa de tipos de relações e tal, mas entrando agora na questão da relação poliamorosa, né? Ela consiste em, é muito simples, ela consiste em você ter mais de um parceiro, e esse tipo de relação existe desde os primórdios, desde de que o mundo é mundo, né? E assim, eu pergunto pra você, mana, caso você fosse solteira, solteira, Aham, eu trato no feminino. Você se não tem envolve, problema. assim, por exemplo, se você não tivesse hoje, hoje não, mas se há 7 anos atrás você não tivesse cruzado com o G e tivesse sozinho, e você talvez aceitaria entrar numa relação poliamorosa? Olha, pra falar bem a verdade, eu já estive num relacionamento poliamor. Isso foi antes de conhecer o G, obviamente. Uhum. É, Me conta isso porque eu não e sabia disso não, viu? Ah, pois. Ah, pois, eu acho que tem coisas que a gente acaba não contando, mas assim, não foi um relacionamento de muito tempo, foram pouco tempo, acho Aham. que foi 2 meses só que eu fiquei com os dois rapazes, que a gente meio que namorou. Mas assim, pra falar bem a verdade, eu não consideraria um namoro a três. Era mais assim, os dois eram namorados e eu era o ficante dos dois. Ah, tá. Tipo, você entrou no meio da relação. Assim, acabou sendo. Isso, isso, exatamente. E daí aconteceu durante 2 meses, tal, não sei o que. Teve uma hora que eu percebi que não estava mais me encaixando. Eu falei, olha, muito obrigado, beijo, passar bem. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que sim. Como eu disse, assim, eu não tô querendo me contradizer nas coisas que eu estou falando, nem Não, nada, e não, também para de não, ser louco. e não quero ser hipócrita com nenhum tipo de resposta que convenha dar, mas assim, eu acho que tudo é aceitável. Desde que Claro. você entenda, mais uma vez, que você tem que entender que as outras pessoas têm as necessidades delas e precisam dos seus momentos, eu acho que é aceitável, eu acho que vale, eu acho que de repente seria válido. Eu conheço pessoas que namoram há 3, há 4, há 5 eu nunca conheci ninguém, mas eu conheço dois Eita, casais nós que já vamos abrir uma creche, né? Já. eu assumo isso aí, né? Ô, Então, eu conheço dois casais que se namoram, então assim, tipo, e são casais héteros. Tipo, eles ah, eu meio que. conheço também. Acabei conhecendo aqui também. Ele- ele- Eles não falam que é troca de casais, eles falam que são namorados, que os Sim. quatro são namorados. O que eu acho mais legal é que entre os quatro, tipo, o rapaz ele fica com o outro rapaz, a menina fica com outra menina, eles tipo Ah, era isso que eu ia trocam a menina. perguntar. Então assim, é uma coisa muito louca. Tipo, chega a ser estranho e às vezes você tentar entender uma coisa dessa, mas é bonito de ver às vezes, sabe? Tipo, eles conversando, eles falando, eles dizendo sobre as coisas deles, sobre a vida deles. E o mais que eu acho mais legal é que eles fazem plano junto, os quatro. É legal isso, porque assim, eu acho que quando você tem respeito, e quando há respeito e realmente um sentimento entre as pessoas, eu acredito sim que exista essa coisa. Não vou dizer pra você, ai, nossa, que a relação monogâmica é a coisa mais perfeita do mundo. Eu, particularmente, acho que eu não conseguiria me enquadrar num relacionamento poliamoroso. Porque eu já sou doido com um. Imagina com dois. Imagina se os dois brigam comigo. Você que me conhece. Você Você imagina? acredita? Então, assim, eu já ficaria maluco, pirado. Se um já me deixa maluco, imagina dois. Então, assim, eu já imagino que eu não me enquadro nesse formato de relação. Mas eu acho muito legal. E eu tenho um casal de amigos que eles já tinham uma relação há um certo tempo. E eles incluíram uma terceira pessoa nessa relação. E hoje, ele já faz uns 4, 5 anos que eles estão super felizes, os três. Eu acho super legal a forma que eles se tratam, que eles se cuidam, que eles estão sempre, que eles são muito parceiros uns dos outros, né? E eu acredito que exista esse tipo de amor. Mas assim, quando você participou dessa relação poliamorosa, você, em algum ponto, você chegou a se sentir usado? Porque assim, já era um casal que já estava ali, né? E aí você foi a última pessoa que entrou. Eu, por exemplo, se um dia, eu obviamente nunca vou dizer dessa água não bebereis,
Porque, mas eu, se um dia eu resolvesse me envolver numa relação poliamorosa, teria que ser com duas pessoas solteiras. E aí nós três nos apaixonarmos por nós, né, entre a gente. Mas eu me meter no meio de um casal, eu não conseguiria. Então, assim, pra você, achou que chegou a um ponto que você se sentiu meio que usado pelo casal pra suprir alguma coisa que talvez faltasse entre eles? Olha, pra falar bem a verdade, no começo eu não pensei muito a respeito disso, porque eu tava mais querendo dar sapatada com o povo mesmo, já falo logo. Mas é disso que a gente trabalha pra isso. A gente dá Exatamente, trabalho. já que tava querendo dar trabalho pro povo, então, tipo, não me importava muito com isso. Mas depois que o tempo foi passando, depois que as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que eu tava começando a me envolver sentimentalmente, não exclusivamente com um, mas com os Com os dois. dois. Exato, porque eu gostava da companhia, gostava de estar perto, gostava de conversar, gostava de, quando eles me chamavam pra sair, porque a nossa relação não ficou só baseada, nesses 2 meses, a nossa relação não ficou só baseada em sexo. A gente, eu acabei meio que virando amigo, sabe? Tipo, a gente saía junto pra shopping, Sim. a gente ia comer, a gente não sei o quê, quando eles faziam festa na casa deles, eles me chamavam, então, tipo, eu era meio que o amigo deles, assim, tipo. E daí teve um dia que um deles, eu não vou citar nomes aqui, tá, gente, porque O vai que esse processo áudio um dia canta. chega. Exatamente, vai que o áudio chega nessas pessoas, então deixa pra lá. Mas teve um dia que um deles virou pra mim e falou assim: eu tô louco por você, eu tô enlouquecido por você. E isso foi, tipo, acho que uma semana antes de eu decidir não querer mais. Ele falou assim: eu vou largar do menino pra poder ficar com você. Mentira. Aí eu peguei, aí eu peguei e falei, olha, então, não vai rolar. Expliquei a minha situação, eu falei, olha, eu gosto muito de vocês, tenho um carinho muito grande, tal, 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 não sei o que, não sei Mas o eu que. quero participar Até, desse bonde, eu quero ficar no meio desse bonde. Não quero divisão. exatamente, na, na cama de casal eu quero dormir no meio, entendeu? Era mais ou menos. Eu não vou comandar esse trenzinho, mas eu vou no meio. E daí depois disso eu meio que me enchi e falei, não, deixa pra lá e tal. Tipo, e depois ainda que meio que eu saí do meio da relação deles, eles ainda ficaram um tempo ainda me procurando e tudo mais. Até que depois eu voltei a namorar com um dos nossos amigos, que o Anderson sabe quem que é, que foi entre esse meio tempo aí, Esse viu, meio Anderson? tempo. Ah, tá. Isso que aconteceu. Foi antes de eu voltar a segunda vez para um antigo namorado. Ah, e daí foi isso, assim. Daí, tipo, terminou e acabou e ficou todo mundo bem, todo mundo certo. Sim. Então, mas assim, nesse quesito você é muito claro com a relação do relacionamento poliamoroso. Você tem muito definido na sua cabeça o que você quer e o que você não quer, não é? Sim, Eu sim. acho que a grande maioria de nós, a gente meio que sabe, né? Mais ou menos o que a gente quer, né? Porque assim, a sociedade pinta muito que a gente tem que ter uma pessoa, a gente tem que casar, tem que ter aquela vidinha estável, propaganda de margarina, e é uma coisa muito imposta pela sociedade, né? Acho que no meio hétero que acaba passando pro meio gay e acaba tendo uma certa influência, né? Mas. Sim, olha, Desculpa te eu vejo atrapalhar. muito. Desculpa. Não, sem problemas. Eu vejo muito, assim, pelo menos de pessoas próximas e tal, que um pouco da frustração de algumas pessoas. Gente, ó, só antes de eu terminar de falar aqui, eu só quero dizer que eu não sou especialista de nada, tá? Então, eu tô só comentando de acordo com os meus achismos. Então, por Assim favor, como tá? eu Não caiam também, de pelo pau. amor de Deus. É, não, não caiam de pau em cima de mim depois, pelas E coisas nem que eu de mim. falei, o que eu vou falar, porque são os meus achismos. Tá bom. Mas eu vejo muito assim de pessoas próximas que a grande frustração deles é justamente eu digo do pessoal hétero, tá? Que é justamente o fato de não poder ter essa liberdade que nós gays temos, assim, num geral, tipo, de tocar o foda-se e transar com todo mundo se a gente quiser, e se alguém falar alguma coisa, eu vou falar, foda-se. Sim, mas você não acha que. Sei lá, você não acha que essa coisa de transar com todo mundo em geral, eu acho que não tá meio banalizado? Eu digo assim, em todos os meios e círculos. Porque acho que tanto no meio hétero, no meio gay, no meio. Hoje eu acho que, por exemplo, o Instagram é uma ferramenta que era para ser uma rede social
que as pessoas postam momentos da vida delas, mas virou um grande portfólio. As pessoas se vendem pelo Instagram. Exato. Então, Virou um novo Tinder. e as pessoas, muitas vezes por carência, se humilham e se sujeitam a muitas coisas a troco de nada, a troco de uma foto que é montada, que é editada, que é não sei o que. Assim, a gente já tá meio que partindo pra uma outra coisa, um outro tema, Exato. mas assim, eu não sei se você acredita que acho que as pessoas hoje elas estão extremamente frustradas num âmbito geral com tudo, porque assim, eu posso dizer pelo que eu vivo aqui na Inglaterra. Eu tava até conversando com uma amiga minha, ela é lerba e ela tem 56 anos. E ela mora Uhum. sozinha já há muitos anos. E a gente estava conversando sobre essa situação das pessoas viverem sozinhas, porque aqui muitas pessoas vivem sozinhas. Assim, vai numa escala de 1 a 10, 6 pessoas vivem sozinhas, 3 têm relacionamentos e uma é casada há mais de 10 anos. É tipo isso, assim. O que você vê aqui, as pessoas são muito sozinhas e muito frustradas. E eu não sei, eu acho que isso. E assim, era uma coisa que eu não percebia antes. E às vezes as pessoas se sujeitam a muitas coisas a troco de nada, por conta de carência. Você acredita também que essa coisa de você estar muito carente, você acaba às vezes se sujeitando a certas situações, por exemplo, não estou dizendo que um relacionamento poliamoroso é uma coisa errada, pelo amor de Deus, não é nada disso, mas às vezes por uma conta de carência, você vê duas pessoas bonitas ao mesmo tempo te dando trela, querendo que você se envolva no meio. Se fosse numa situação diferente da sua vida, que você tivesse acabado de terminar um relacionamento, por exemplo, será que você aceitaria essa mesma condição? Será que você aceitaria diferente de uma pessoa que está sozinha já há 3, 4 anos? Será que ela aceitaria da mesma forma? Se ela tivesse acabado de terminar? Eu não sei, às vezes são coisas que eu me pergunto, às vezes. São coisas que eu fico pensando comigo, sabe? Não tô dizendo sabe, tão pouco fazendo julgamento, porque quem quiser ir, faz. Cada um sabe o que é melhor pra si. Mas você acredita que essa coisa de carência te faz submeter a muita coisa que talvez num outro momento da sua vida você não se submetesse? Olha, gata, eu acredito que sim, só que eu acrescentaria uma coisa a mais. Eu acho que a carência, ela vem junto de uma forma muito negativa, muitas vezes com a não aceitação. Quando a pessoa não se Pessoal, você diz? aceita, isso, pessoal. Quando a pessoa não se aceita em específico, como ela é, do jeito dela, o psicológico dela, enfim, quando ela não se conhece de uma forma um pouco mais profunda, ela se submete a determinadas situações. Que, como você falou, como eu estava dizendo, o poliamor ele não é errado de maneira nenhuma. Acho que as Imagina. pessoas são diversas formas de amor e cada forma de amor é maravilhosa. Mas quando a pessoa não se aceita, quando a pessoa tem problemas de aceitação consigo mesma, ou por de repente ser baixinho, ou por ser gordinho, ou enfim, por ter o cabelo crespo, ou por ter algum tipo de deficiência, ou sei lá, qualquer coisa afim aí, isso acaba gerando um, outras circunstâncias que acabam fazendo as pessoas se submeterem a qualquer tipo de situação que aparece. E que é o que normalmente acontece, né? Tipo, as Sim, pessoas sim. não estão bem consigo por alguma determinada situação, e daí acabam vendo uma oportunidade da qual vai fazer com que elas se sintam melhor dentro daquela situação. Muitas das vezes a situação nem é uma situação que vai fazer realmente com que a pessoa fique bem, mas momentaneamente a pessoa se sente bem naquela situação. Então, por isso ela cede, por isso ela acaba aceitando, por isso ela acaba se submetendo, Aceitando que, muita que é coisa. exatamente, que é o que basicamente eu penso. Olha, você foi tão maravilhosa agora, minha linda, que assim, você já puxou o link pro próximo tema, que é a famosa e bendita relação tóxica, né? Ah, Ai, né? E assim, o relacionamento tóxico, abusivo, é aquele que a pessoa te maltrata, pisa, e você acredita que vai salvar aquela relação, né? O relacionamento abusivo, tóxico, né? Aquele que a pessoa te maltrata, pisa em você e você acredita que vai salvar a relação, é...
quando você pensa num relacionamento abusivo, não é apenas você apanhar do seu companheiro ou da sua companheira, né? A maior parte dos relacionamentos abusivos, ela tá ligada no campo psicológico. Tipo, aquela pessoa que tá ali com você, suga tanto a sua mente que você fica preso a ela, né? E tem características fundamentais no relacionamento abusivo que fica fácil de saber o que está acontecendo, né? É, assim, a pessoa te faz emocionalmente dependente dela, porque quando alguém resolve abusar de você num relacionamento, ela vai fazer com que você acredite que se for fora daquele relacionamento, você nunca vai ser feliz. Então você fica meio que pensando, putz, essa pessoa me maltrata tanto, mas é a única que eu tenho. Se eu terminar com ela, quem vai ficar comigo? Ninguém. Então, assim, você acredita que a pessoa põe na sua cabeça que isso não é verdade, né? E num relacionamento abusivo acontecem um monte de mancadas, como em qualquer outro relacionamento. Só que a culpa no relacionamento abusivo vai ser sempre sua. Porque o relacionamento é construído e manipulado em torno de fazer com que você se sinta culpado e responsável pelas coisas darem certo sempre. Então isso tudo sempre cai em cima de você. E você entra nessa ilusão que realmente você tem que fazer com que as coisas deem certo, né? Mas a princípio, desde já, eu já falo de antemão que a culpa não é sua, tá? Por mais que você sinta isso, as peças são colocadas no jogo para fazer com que você se sinta culpado constantemente. Então, é muito comum que nesses casos a pessoa que é abusiva, ela é muito ciumenta, ela não te deixa socializar com a sua família, com seus amigos, nem usar roupas, certos tipos de roupas, cortar o cabelo de certa forma, né? Ou até mesmo maquiagem que você queira usar, enfim. A pessoa ela vai te cortando de tudo que você gosta, né? De fazer por si mesmo e com outras pessoas também, né? Que você ama e a grande desculpa geralmente né? Ah, ele tem ciúmes, né? Ciúmes é um sinal de que a pessoa gosta de mim. Ela não quer que eu saia, né, com essa roupa, porque é sinal que ele cuida de mim, né? Ele não quer que as pessoas me olhem de outra maneira quando pedem, né, quando essa pessoa pede para que você não use certo tipo de roupa, né? É, e assim, às vezes você até pensa assim, ah, eu entendo ele não querer que eu saia com os meus amigos, né? Porque os meus amigos são tudo bonitões, bonitonas, né? E ele não vai querer que eu saia com esse tipo de gente e tal. Então, assim, ciúmes nunca vai ser prova de amor, né? Nunca vai ser prova de amor. Liberdade é prova de amor. Então, assim, entenda que ciúmes nunca, nunca, nunca vai ser amor. E essa pessoa, ela vai te minando tanto que a sua autoestima, você acaba não fazendo mais nada por você. Você não consegue mais olhar para si mesmo. E esse é o pilar que sustenta um relacionamento abusivo, porque você fica com a autoestima tão destruída que você não consegue mais olhar para si mesmo. Você só olha para outra pessoa e dessa forma ela toma conta de você. E você, né, acaba se perdendo no meio de tudo isso, né? E uma das grandes armadilhas do relacionamento abusivo é o ciclo do relacionamento abusivo, né? Você tá mal, tá na bad, briga, termina e pensa, eu não quero mais. E durante o término, né, você com a autoestima tão baixa, acaba pensando, putz, será que eu fiz tudo que eu podia fazer? Será que se eu tivesse me esforçado mais, será que teria dado certo o nosso relacionamento? Daí você volta com a pessoa, ela também promete que vai mudar, vocês ficam felizes por uma, 2 semanas, um mês, sei lá, né? E isso acaba sendo conhecido como a lua de mel do relacionamento abusivo, né? E em seguida começa tudo novamente. Então, é, isso é um sinal de relacionamento abusivo que você não consegue se ver dependente de uma outra pessoa. E você tem a constante sensação que depende de você fazer com que as coisas deem certo. E num relacionamento, a coisa depende dos dois, né? E quando a gente está fora, às vezes a gente pensa, né? Nossa, como essa pessoa se humilha a esse ponto.
Mas quem tá dentro do relacionamento abusivo não consegue enxergar essa situação e tem um grave problema acontecendo na vida dela. E você, amigo ou amiga, né, o que pode fazer numa situação como essa? Né? Antes de tudo, não julgue a pessoa, porque às vezes ela não consegue falar sobre isso. Às vezes ela até consegue ver, mas ela não consegue se expressar, ela não consegue botar isso pra fora. Então escute, seja um ombro amigo, sabe? Sem apontar o dedo, converse, mostre quanto a pessoa entra em contato com esse tema, ela começa a comparar a vida dela e pensar, putz, tem algo errado aí. E muitas vezes quando a gente fala de relacionamento, geralmente a gente pensa em casal, mas relacionamento abusivo ele pode se dar em qualquer relacionamento interpessoal. Pode ser a sua mãe com você, pode ser você com seus pais, seus amigos com você, você com seus amigos. E principalmente relação tóxica entre amigos, tem um monte, né? Tá cheio de gente abusando psicologicamente e fisicamente de outras pessoas. Né? Então, falando dessa questão de relacionamento abusivo, que é uma relação muito. É um assunto muito complicado e muito delicado. Mas assim, você, mana, você já passou por alguma relação abusiva? Já, bastante. Bastante. Primeiro porque eu venho de uma família com, como eu disse, 7 irmãos. E eu sou o Sim. caçula. Então já começa por aí. Então, tipo, é tendencioso os mais velhos abusarem dos mais novos. Tanto psicologicamente quanto fisicamente, enfim. Não que isso signifique que eles sejam maus, que eles tenham um coração ruim nem nada, mas coisa de adolescente, coisa de moleque, enfim. Mas eu passei por um relacionamento de namoro há uns 8 anos atrás, mais ou menos. Foi um relacionamento antes do G. Eu acho que você deve ter lembrado. O que eu ia falar das cobras? O dono das Esse, o cobras. dono das cobras, Nossa, que correto. te amarrava no pé da cama. Ai, meu A Deus, eu gente falei ia dar para não na falar. sua Eu cara, a falei, gente falava, pelo amor de Deus, gata, acorda! Pelo amor de Deus, e você não é preciso ir embora. A gente ia pro bar, o Caê chegava, tipo, ficava 20 minutos, 30 minutos no máximo com a gente. isso aí é correndo. Era nítido ver que ele queria ficar, mas ele não podia por conta da outra pessoa, porque a outra pessoa causava muito, loucamente, né? E assim, Muito. essa pessoa era tão maluca, doida, que teve uma vez que ele me mandou, ele acessou o Facebook do Caê e ele veio puxar assunto comigo, se passando pelo Caê. E aí ele me Foi. mandou mensagem falando assim: ai, lembra daquela vez que a gente ficou? Eu falei, viado, tá louca? Eu não sou sapatão? Tá louca? Eu não sou lésbica? Tá maluca? Quando que a gente ficou? Tá maluca? Tá louca? Perdeu o juízo? E Ela pra falou, vocês verem. e na hora eu mandei mensagem pro Caê e falei, Caê, você está no Facebook? O Caê falou, não, eu tô trabalhando. Eu falei, pois o seu namorado está no seu Facebook, se passando por você e perguntando quando foi a última vez que a gente ficou. Porque, até porque, né, mana? Pelo amor de Deus, né? Deus, né? Nós Não, não é imagina, a gente, o santo bateu desde a hora que a gente se conheceu. Era Lili e Cocó juntas e não tinha quem desgrudasse. Mas Galvão rei não, filha. Não vem com essa história. Não, sai pra lá, Deus me livre, não. Meu Não. povo, mas é bem isso. E daí, pra vocês terem uma ideia da situação da relação tóxica que era, depois que o Andy me contou sobre essa história, eu fui questioná-lo. Ele ainda veio com reverteu a situação, meio que querendo dizer que a culpa era minha Que você era culpado. por aquela situação toda. Então, assim, ele invadiu meu Facebook do computador da casa dele, mandou mensagem pro meu amigo questionando sobre coisas que nunca aconteceram. E depois ainda o errado fui eu por ter deixado meu Facebook aberto na casa dele, logado, enfim, tarará, e por, em tese, não ter destrinchado a minha história todinha da minha amizade com o Anderson desde o dia que eu conheci. E Mas eu fora. nunca conheci ele pessoalmente. Exato, mas é justamente por isso, assim, o que ele me falou foi, mas você nunca contou sua história toda com o Anderson pra mim, que não sei o quê, por isso que eu tive que questionar, então assim, você que tava errado, você que foi errado, tal, não sei o que, não sei o quê. Não, E e daí quem eu vê a acabei. nossa foto de capa, por exemplo, a foto que eu vou colocar aqui na thumb desse podcast, né, desse episódio,
que eu tô no seu colo, quem vê pensa que a gente já se pegou, né? Nunca, nem. Gata, acho que a gente nunca deu, nem selinho a gente deu. Nunca, 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 Nem nunca, nunca, nunca. selinho. Nem troca de bala a gente nunca Ai, trocou. Deus, Sabe tá aquelas amarrado. coisas. Ai, olha. Já me dá até. Olha, já me dá até um negócio. Tchau, esse assunto da troca de bala vai ficar para um próximo episódio. Ai, Mas que era uma teve na brincadeira. serra, não foi? Não, era lá no karaokê, Bi. Lembra, não? Eu não participava, não. Eu não participava dessa palhaçada, não. Então, não, mas era troca de bala com. Eram as meninas, nossas amigas, e a gente. Exatamente, Viado. mas eu não participava, não, dessa palhaçada. Era lá no Fepper. Isso, No antigo entre as Fepper, gays não rolava. É, mas agora- enfim, aí voltando a história do Exato. relacionamento tóxico. E daí era isso, assim, tanto que, meu, tipo, ele me fez me afastar da minha família, tipo, sabe, situações assim que hoje eu paro pra pensar e eu falo, meu Deus do céu, como é que eu podia? Eu saía do trabalho, eu comecei a sair do trabalho e comecei a ir direto pra casa dele depois de um tempo e não pisava em casa, não vinha em casa nem pra ver a minha mãe. E assim, teve uma situação que eu não me esqueço até hoje, dele tirar férias e ele falar pra mim, olha, eu estou indo viajar com meu ex-namorado, a gente tá Eita. indo pra. É, isso. A gente tá indo pra Bahia. Lá é um Eu já local dava onde duas eu não. facadas. Falava, ai, nossa, você não tá indo mais. Acabou. Acabou a viagem. Já dava duas facadas no bucho. Não vou ter sinal de celular. Então, assim, Olha. eu vou ficar incomunicável. Mas você tem que ficar vindo pra minha casa todos os dias pra cuidar dos meus bichos, limpar a casa, Ah, boa. pra que eles sobrevivam e não morram. E daí, tipo, eu falei, ok. Feito isso, eles foram viajar e coisa do tipo. Até fiquei lá cuidando das coisas, cuidando da casa. Lá, lá, lá. Teve uma vez que eu entrei por alguma casa no meu Facebook, na casa do computador da casa dele, e quem tava online no Facebook? Ele. E daí eu mandei mensagem. Falei, escuta, você não falou que não tinha internet, que não sei o quê? Ele, eu arrumei um lugar aqui, tal, 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 não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fui e adicionei esse ex-namorado dele no meu Facebook. E daí comecei a ver essas fotos desse amigo dele toda hora na praia, toda hora não sei o quê. Eu falei, gente, mas não era, não é no lugar que não tinha sinal. Resolvi ligar pro celular dele. E daí, pra minha surpresa, atendeu. E quando atendeu, ele percebeu que era eu, ele desligou. E daí eu fiquei putíssimo, querendo destruir a casa, mas eu falei, não vou fazer isso. Não vou, quando ele chegar a gente vai conversar. E nessa, já tinha acontecido a história com você, e daí eu saí do meu Facebook, do computador da casa dele, e automaticamente ficou a conta dele lá, né? Porque era o computador dele, coisa do tipo, e daí eu resolvi, né? Coisa mais errada do mundo que eu fiz, mas eu comecei a olhar as mensagens de inbox do Facebook. Vixe. E comecei a perceber que toda aquela pose de anjo, de perfeito, tipo, de intocável, era tudo mentira. É sempre assim. Tinha fotos que ele enviava para outros caras, tinha mensagens marcando de se encontrar no horário que eu estava trabalhando, que eu não estava em casa, lá na casa dele. Eu cheguei até a encontrar arquivo dele fazendo DP com 2 caras. Então, assim, tipo, Minha nossa. uma coisa pesada. E daí quando ele voltou de Pesado. viagem, que eu fui mostrar pra ele isso, que eu fui conversar com ele, questionar por que ele tinha mentido sobre a história do celular, ele de novo reverteu a situação e fez com que eu entendesse que eu tinha sido o monstro da história, que eu fosse o Ele era errado, bem abusivo. Ele era bem abusivo. muito. Mas aí teve um certo dia que eu cansei. Eu não lembro mais exatamente por que foi. Eu também não A gente lembro. brigou. Eu também não lembro. E fora isso, é que tipo, a gente sempre brigava. Eu ia pra casa da minha irmã, que eu morava umas 2 ou 3 ruas pra cima. Passava uns 40 minutos mais ou menos, ele ia atrás e conversava e eu voltava. Era basicamente isso, cachorro arrependido, que apanha depois volta. Que é o ciclo do relacionamento abusivo. Assim, eu lembro também, assim, você contando essa história, eu lembro que também eu passei por uma bem complicada. Lembra da época? Eu não vou nem citar os nomes, mas você dormia, você e seu ex-namorado eram as únicas pessoas que esse meu ex ele aceitava lá em casa, porque de resto, assim, já com tá todos os meus falando. que eu morava ali na Vergueiro, ali perto É, da Paulista. Vamos chamar ele de El Guarda-Chuvão. Por
aquela guarda-chuvona. Você sabe, você sabe. Ai, é verdade. O menino tinha um guarda-chuva das pernas, gente. Era assombroso, assim, era uma coisa assombrosa, não era, assim, ele de bermuda, assim, era uma coisa horrorosa, era monstruoso, assim, Você tava saindo uma garrafa de 2 litros de dentro do short dele. mas eu acho que foi a coisa pior, gata, mas sério, acho que foi a pior coisa que eu já vi pior não, né, mas assim, foi a maior que eu já vi na minha vida, sabia? Porque assim, eu já cheguei a botar meu antebraço do lado, era do tamanho do meu antebraço. Misericórdia. Era pesadíssimo. Tem umas loucas aí que vão escutar e vão pedir o número, vai por mim. Então. Mas assim. Mas eu passei uma relação extremamente abusiva com ele, extremamente abusiva, financeira, psicológica, porque eu não podia ver os meus amigos. Assim, meus amigos eram muito selecionados. Os meus amigos que ele não impedia de ver era o Caê com o ex-namorado dele, mas que os dois fossem para a casa que a gente morava, porque até então a gente ia atrás de vocês para visitar vocês era bem difícil, era quase não aconteceu, né? Sim, e eu lembro que teve situações de eu ir lá para casa de vocês que eu percebia que ele estava incomodado às vezes de estarmos lá, enfim. Teve até uma situação que eu não lembro se você vai se recordar, que eu fui dormir lá sozinho. Que eu levei um tablet que eu tinha acabado de comprar, enfim. E eu cheguei de surpresa, assim, meio que tipo, oi, tô aqui. E daí ficou uma coisa meio tensa, assim, tal, não sei o quê. Óbvio que depois acredito que ele tenha se acalmado, aí ele ficou um pouco mais sociável. Mas eu lembro que de ele não ter gostado, dele ficado com um pouco de cara feia e tal. Mas só que eu sou bem da abusada, né? Então eu toquei o foda-se. Não, e assim, era tão complicado. Você lembra como eu ficava, como a minha aparência física naquela época? Porque parecia que eu tava doente, eu vivia amarelo, eu vivia chorando, eu vivia preocupado, eu vivia, sabe, reclamando. E eu não conseguia sair daquilo, né? E assim, era bem maluco porque a gente morava juntos, a gente dividia contas. E eu sempre, como eu recebia primeiro, eu transferia todo o dinheiro para ele pagar as contas no final do mês. Chegava no final do mês, não tinha salário dele, não tinha dinheiro das contas, eu tinha que mandar dinheiro de novo, eu ganhava menos que ele. Olha, foi um abuso financeiro, psicológico, de todos os lados, assim. Teve um dia, até eu não esqueço nunca disso, mas assim, teve um dia que a gente tava brincando, eu fui fazer cócega nele, ele deu um tapa na minha cara. Eu não sei se eu já te contei isso. Não, eu não sabia dessa história. Ele deu um tapa Meu na minha cara. Deus. Ele deu um tapa na minha cara. Gente, acho que eu tinha esfaqueado ele todinho. Então, assim, teve uma vez que os meus amigos da faculdade foram lá no apartamento que a gente morava e ele maltratou todos os meus amigos. Todos os meus amigos. Ele fez questão de, sabe, menosprezar um por um, sabe? Assim, tipo, você não é suficiente. Porque ele fez uma faculdade tecnológica de design, mas ele acha que ele fez uma USP. Né, ele acha que ele acha que ele fez uma faculdade foda, tanto que no período que eu tava com ele, teve uma vez que ele fez um post no Facebook falando assim: um motoboy puxou conversa comigo na fila do banco, e aí eu perguntei pra ele: desculpa, quantos livros você leu nesse ano? Aquilo pra mim foi o fim. Eu falei: meu Deus, eu não acredito que você fez uma coisa dessa. Sabe, quem você pensa... ele achava que ele era melhor que as pessoas. E eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, quem que você pensa que você é pra você, sabe? Às vezes o cara é um motoboy, mas ele ganha muito mais do que você. Cala sua boca, para de ser idiota, de ser babaca, sabe? E pra ele, pra você ter uma conversa, pra ele te respeitar e ter uma conversa com você respeitosa, você tinha que ter pelo menos um nível universitário, porque senão ele não te tratava bem. Ele ia te tratar mal. E não fazia a menor. Pra ele não era nenhum problema te tratar mal. E era horrível isso, era horrível. Mas graças a Deus, essa zica se foi. E assim, foi uma coisa tão inconsciente, porque eu tava tão reprimido, tão maluco naquela época, que eu simplesmente mandei uma mensagem pra uma das nossas antigas. Pra mim, ela é uma antiga amiga, mas não sei se ela continua sendo sua antiga amiga, a dona da esfirraria. A gente conversa, nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Nós somos amigos. Não vou falar nomes, não. Embora que eu acho que eu falei o nome desse meu ex abusivo aí, viu? Depois você não falou. Acho que você falou, mas eu apago.
E aí, eu mandei uma mensagem pra ela, falei, por favor, vem aqui e vem me buscar, porque eu vou embora. Já fazia, tipo, e nessa já fazia uns 15 dias que eu não conversava com ele. Eu tava dormindo num quarto, ele tava dormindo no outro. Chegou um ponto que eu falei, pelo amor de Deus, vem me buscar, eu vou embora. E aí fui embora. E desde então fui embora e nunca mais voltei. Então, assim, eu só quis tentar ter com ele uma conversa pra gente. Eu só queria expor tudo que aconteceu, porque ele fez em cima da minha fraqueza a fortaleza dele. Que foi da vez que a gente terminou antes, e aí ele meio que tava mandando mensagem para todos os meus amigos dizendo que eu tinha terminado, e aí eu fiquei com dó dele, mandei mensagem e aí a gente acabou voltando e nessa ele acabou fazendo a fortaleza dele, porque ele achou que eu ia correr atrás dele todas as vezes. E não. E mas é assim, mas a gente passa por esse tipo de coisa, é horrível, te destrói, mas de um certo modo, assim, eu agradeço muito a Deus por eu ter passado por isso, porque hoje eu não me permitiria viver uma coisa similar ou parecida, ou qualquer coisa que chegasse perto daquilo. A gente aprende, né, gata? A gente vai identificando os sinais de um relacionamento abusivo e vai começando e vai cortando essas pessoas. Só vou comentar aqui um pouquinho, só bem Sim, rapidamente, de sim. uma outra questão, que até inclusive é de um ex-amigo seu que se tornou um ex-amigo meu também. Uma pessoa que você indicou para trabalhar comigo. Ah, sim, 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 sim. Então, essa pessoa, tipo, meu, com toda a cara de sonso, com toda a situação, enfim, que se tem no mundo, se aproveitou dessa situação, tipo, de De começar a trabalhar coitadinho. de coitadinho e tudo mais. E depois de um tempo eu comecei a perceber que não era nada daquilo, sabe? Que a pessoa, tipo, ela só se queria ver próximo de mim quando porventura estava precisando de alguma coisa, quando precisava de grana, quando precisava de não sei o quê. No primeiro não que eu dei e que eu fui incisivo com o fato de não vou poder fazer, a pessoa simplesmente me taxou de mau caráter para a empresa inteira e depois foi embora. Então, é a famosa amizade tóxica, né? A famosa Sim. amizade tóxica, mas assim, Ah, enfim, né? Ele se vestia que nem o João Canabraba, pelo amor de Deus, para. Não se- Nem se preocupa com isso. Assim, ele é muito bonito mesmo. Ele tem um corpo incrível, mas ele tem um gosto muito estranho pra roupa. Peculiar. É muito peculiar, por sinal, porque é a gravata que bate quase no cavalo da. Como que se chama esse cavalo quase no saco? É uma gravata ou é uma meia, né? Porque vai quase do É. pé. É uma gravata enorme, aquela calça de bêbado, aquela camisa amarela horror. Ai, olha, eu não preciso nem falar nada, mas enfim, mana, olha, assim, hoje vamos dar um time nesse papo cabeça, né? Porque o que a gente gosta de falar de verdade é da baixaria, né? E aí, É da assim, puta. eu jamais poderia começar esse quadro com uma outra pessoa que não fosse você. Hoje vai ser a primeira vez do quadro. Você tá pensando que eu sou alguma palhaça? Onde a gente vai dar Não, não. dicas, coisinhas, a gente vai falar coisinhas para os nossos seguidores, tá? Que mandaram áudios ou perguntas através do e-mail, que é podcastvirilhacavada@gmail.com. E aí eles mandaram as dúvidas. E hoje a gente vai ter aí dois áudios e um e-mail, tá? Então eu peço muito a sua ajuda pra gente dar conselho pra vida desse povo, porque a gente não consegue controlar nem a nossa vida, mas vamos dar pitaco na vida dos outros, porque quem não gosta de dar pitaco na vida dos outros, não é? Eu adoro, Pois. particularmente. É por isso que o muro aqui de casa é até baixo, pra poder ficar olhando a vida do povo. Solta a vinheta! É bem dessa. Então eu vou soltar o primeiro áudio e aí vou pedir a sua ajuda pra a gente dar um conselho pra essa pessoa que não se identificou,
tá? Mas ele tem 18 anos, é de São Paulo. Eu não sei como a gente poderia chamar essa menine, talvez Biluzinha, de Biluzinha? Pode ser Eu acho que Biluzinha? Biluzinha tá ótimo. Pois vamos chamar então de Biluzinha. Então vamos aqui ao áudio da Biluzinha e a gente tentar ajudar ela a resolver esse problema da vida dela. Vamos lá, vou soltar o áudio. Mas eu tenho uma dúvida Ok. e eu queria saber a opinião de vocês. Antigamente eu idealizava muito aquele príncipe encantado da Disney, mas realmente depois de um tempo eu comecei a entender que não existe essa pessoa perfeita. E o que acontece? Eu comecei a sair com os meninos mais estranhozinhos que eu. Mas os meninos era a coisa mais, tipo, estranha do universo, sabe? Tipo, era aqueles meninos que eu mandava pra minhas amigas ficavam gata. A senhora é belíssima, bonita. E saindo com um jaburu desse. E tipo assim, antigamente eu saía com as bonitas príncipes da Disney e tipo, me faziam mal. E agora as feias tá me fazendo mal também. Entendeu? Então eu não sei o que recorrer. Eu tô querendo recorrer pros velhinhos de 44, as senhoras de 42. Porque, gado, eu sou novíssima, tenho 18 anos, entendeu? E as idosas tá me fazendo feliz. Aí eu tô na dúvida, não sair com. Aí eu fico com medo, entendeu? Eu vou De tá eu vou saindo editar. com eles e por interesse, entendeu? Mas é umas coroa bonita, vai. De 44, mas pensa umas coroa bonita. O Tá. que você tem a dizer pra essa Biluzinha? Olha, primeiro de tudo, eu vou começar só com o seguinte, porém, pra você, Biluzinha. 42 anos, coroa? Ah, bicha, Pois é, por isso que eu favor, ia né? falar, 42, Faça, 44. Me respeita, faça que eu meu tô quase favor. 40. Não vou falar a minha idade aqui, embora que eu falei logo no começo, Você mas falou. faça-me o favor. Não, Essa se história fosse 60, aí a gente falaria, tá, as senhoras. Mas 40 não. 40 não é 40 idade, não é senhor de idade. de jeito nenhum. E segundo, meu amor, vamos lá. Vamos começar com as coisas mais básicas. A senhora tá aqui falando que as feias te faz mal. Gata, Isso feia, eu vou levar pra bonita. minha vida. As feias estão me fazendo mal. Vai virar um jargão eterno. Nossa, isso eu vou levar pra Eterno. minha vida. As feias estão me fazendo mal. Mas olha só, com essa voz de travesti, de bairro, gata, a senhora acha que as bonitas ou as feias não vão querer te fazer mal? Por favor, né? Vamos começar do começo. Melhora essa voz, tenha postura e não fique falando que as pessoas por aí de 40 anos são senhora, né? Não. Mas assim, de qualquer forma, o pessoal que tem um pouco mais de idade, eles realmente são um pouco melhor. Então, Porque tem mais Ana, mas eu já não concordo muito. Porque assim, ó, eu pelo menos, a minha opinião, eu acho que quem come de tudo não passa fome. Se você vai dos 18 aos 60, você não passa fome. Quem experimenta de tudo, quem varia o cardápio, tá sempre comendo. Só não peça janta, só não peça comida se você não for comer. Não peça pra vir comida na mesa se você não for comer. Mas de resto, eu acho que assim, por exemplo, se você pega um menino de 26, né? Eu não tô dizendo por experiência própria, nada disso, tá? Conte-me mais. Não é nada disso. Mas se você pega um menino de 26, assim, você não precisa levar pra jantar. Você não precisa ficar conversando muito. É só virar a chave do carro, que o carro tá novo, o carro liga, o carro pega, já pá, pum, já vai. Agora, carro velho, você tem que levar pra jantar, você tem que bater papo, você tem que mostrar que você é inteligente, que você conhece. E aí, até esquentar o carro, leva tempo. Mas quando o carro também esquenta, aí a performance é boa. Ó, tem um antigo professor meu. Olha que a passaria. já vai começar a falar os bafos. Que aconteceu um chacho com ele lá no tempo da faculdade, bem lá atrás. Não vou falar nomes aqui, tá, gente? Porque ele é bem conhecido no meio de RH. Então, você estava contando do seu professor. Sim, exato. Daí ele sempre falou, ele começou a falar pra mim assim: estou cansado
de ter que ficar impressionando as pessoas da minha idade. Por isso que eu prefiro agora ficar com as pessoas mais novas, porque daí não tem essa necessidade de ficar mostrando quem eu sou, o grau de inteligência e coisa do tipo, para depois conseguir alguma coisa. E eu acho que é basicamente isso, como você falou. Então, eu acho que assim, quem come de tudo não passa fome. Então, se você amplia seu leque, vai que vai, linda. Porque assim, se as bonitas estão te fazendo sofrer e as feias estão te fazendo sofrer também, Se joga. se joga, vai e faz. Vai e faz, porque é sempre com camisinha, tá, linda? Não esqueça disso, tá? Proteção E sempre, minha gente. exatamente, minha gente. E então, assim, eu acho que tem que se jogar, tem que se jogar, tem que tentar experimentar de tudo. Talvez prove de um velho e não goste, eu digo de um velho, né? De uma pessoa mais experiente e não goste, ou talvez se apaixone e nunca mais queira saber de novinho também, né? Tem dessas também. Exatamente. Exatamente. O que o grau de experiência talvez possa te proporcionar seja uma coisa inesquecível. Uhum. Até porque, às vezes, você pega um tiozão que dá, né? Que faz e acontece, você nunca mais vai querer saber de um novinho. Nunca mais. Exatamente. Novinha. Olha, eu particularmente, na minha vida, nunca namorei com gente mais nova que eu ou da minha idade, tá? Tá, Biluzinha? Esse já é direto pra você. Então, se você porventura está se sentindo bem, tá te dando prazer, está sendo legal, e você está confiando de que as coisas vão dar certo, se joga, aproveita ao máximo. Se não der certo também depois, vai, fica com os bonitos, fica com as feias, já que a senhora falou que eu também fico com as feias. Então, então fica com as feias também, e tá tudo certo. O importante é, nunca passe a perna em ninguém. Exatamente. Simplesmente siga os seus instintos e tá tudo certo, tá tudo muito bem. Exatamente, exatamente. Arrasou, mana. Acho que nesse conselho a gente arrasou. Olha, Arrasamos. esse segundo aqui chegou pelo nosso e-mail e tá aqui. Peraí, que o e-mail tá saindo fresquinho. Deixa eu ler pra você, tá? Vamos lá. Olá, olá, tudo bem? Sou uma brasileira de 47 anos. Fui casada durante 24 anos. Hoje sou divorciada e estou namorando há 1 ano e 2 meses. Tenho algumas dúvidas sobre sexo, mesmo já sendo experiente, os homens às vezes me deixam dúvidas. Gostaria de saber qual o segredo do sexo anal, pois até, pois até hoje. Ai, desculpa. Pois até É, hoje não encontrei nenhum homem que fizesse eu sentir prazer nesse sexo. Meu namorado faz sexo de todo tipo gostoso, me faz sentir um prazer que nunca senti na vida. Porém, o sexo anal ele ainda não acertou fazer comigo. Como a gente pode chamar essa brasileirinha de 40, brasileirinha, né? 47 anos, brasileirinha, né? Porque brasileirinha está aí bastante tempo, né? sim, Brasileirinha está há bastante tempo, arrasou no nome. Eu acho que esse nome ficou digno. Brasileirinha. Ainda mais porque ela falou que faz sexo de todos os tipos com o namorado, então Brasileirinha é o nome correto. Exatamente, brasileirinha. Então vamos lá, brasileirinha. O que a gente pode dizer pra você? O que você acha disso, mana? Olha, primeiro de tudo, Brasileirinha, o segredo do sexo anal é uma boa chuca, tá? Vamos, co- vamos começar por aí. Porque sem chuca não rola, tá? Se porventura você não souber o que é chuca, minha nega, Joga joga lá no no Google. Google. Papazinho Google vai ensinar para você como fazer, tá? E segundo, assim, né? Nós somos homens, né? Homens gays, a gente habitualmente, né? Não tem vagina, né? Por uma questão óbvia. Então a gente sente prazer, né? Por outros orifícios, né? No caso, o nosso É o resto, briou. né? O resto, Exato. né? A próstata ela acaba sendo estimulada e acaba dando Exa aquela coisinha. Exatamente. No caso das mulheres, as mulheres não têm a próstata. Mas eu já vi muitos relatos de amigas que falam que sentem um prazer descomunal quando fazem sexo anal e coisa do tipo. Eu conheci uma De repente, eu acho que talvez o fato seja de você conhecer melhor, talvez, os-
o seu corpo, para poder entender onde exatamente você sente prazer, em que lugar que você realmente vai sentir prazer naquele momento. Óbvio também que uma boa lubrificação sempre é muito Exatamente. importante, né? Não vai querer fazer a louca e sentar no seco, né? Senão você vai ver o que vai acontecer. É só choro e ranger de dente. Exatamente, mas olha, toma um vinho babado, toma umas 4 Exatamente, taças, era isso que eu tava pensando. Toma um pra poder ficar bem drinkzinho, relaxada, bota uma musiquinha ambiente, mas uma musiquinha mais sensual. E vai uma fazendo. sabeça. É ótimo. Vai fazendo a cremosa. Imagina você na beira de uma praia, antes do bafo. Você tá sentindo que ele tá pro crime? Você já pega, já se imagina na beira de uma praia, passando Monange no seu corpo, se deslizando, se esfregando. Você já vai ficar cremosa antes do ato. Quando chegar no ato, pede para ele dar uma boa chave de língua. No brioco mesmo, no brioco, não no priquito. A cunete é extremamente importante. Exatamente, tem que dar uma boa chave de blá 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 blá. Tem que ir fundo. E aí, linda, quando você menos esperar, já foi, tá dentro e você, eu não posso nem falar nada, né? Porque o exemplo errado que eu sou, né, de dar o brioco. Mas, mas manda bala, manda bala, bota uma música, toma um drink antes, fica bem cremosa, bem charmosa e vai sensualizando, vai. E aí, quando chegar lá no ato, começou o papapá, porque precisa ter um aquecimento antes, né? Ter o aquecimento. Começa lá no priquito. E começa só tá lá. E aí do priquito já pluf, escorregou pra baixo, já blá lá 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 lá. E aí, ó, minha filha, quando você vê, você já tá pedindo, bota pra dentro, mano, enfia que cabe. E você vai que vai, danada. Exatamente. Justamente por isso que tem que ter uma boa de uma chuca bem feita, viu, nega? Porque imagina o boy lá fazendo uma bela de uma cunete e sai um feijão na boca do Não, boy. mas geralmente Pelo amor de Deus. mulher não passa cheque, né? Ah, não sei, nunca fiz com mulher passar. Não, mas geralmente mulher não passa cheque. Geralmente a mulher ela já se prepara meio que antes, já dá um pá, ela sabe que vai rolar, ela já dá um pá, já passa, né, já bate um barro e aí antes mesmo e aí quando vai fazer o bafo não tem muito chacho, mas é que as bichas é pedreira, né? As bichas comem, corpo, né? É homem, né? E aí assim, É é verdade. porque assim, homem é foda, né? Porque não tem como você fazer um pagode no quintal dos fundos sem se sujar de barro. É impossível. Uma hora você tá sambando ali no quintal dos fundos, uma hora você vai se sujar de barro, que a poeira do barro vai subir. E aí, com homem é diferente, mas com mulher eu acho que já é uma coisa mais suave. E aí, assim, eu acho que tem que experimentar, dar uma linguada, para um pouco, senta um pouquinho, e aí aperta e bota aqui, muda pra colar e volta pra cá, sabe? Quando eu digo bota aqui, bota no priquito, e aí volta pro tabaco, né? Pro brioco. E a gente só fala assim porque é interativo. Interativo. A Mas gente tá uma questão de educação. exatamente, a gente aqui é as doutora Naí, do caso de família, tentando te ajudar. A gente não cuida nem da nossa vida, mas a gente vai cuidar da sua, tá, meu anjo? Espero que a gente tenha Sim. ajudado. Língua, ó, linda, língua no chibio. Língua no chibio. Chibio, ó, lá, e manda bala. Quando você for ver, minha filha, já tá, ó, naquele jeito e manda bala. Bota pra dentro. Não tem Arrasou. erro, não tem erro. Bom, Não tem. a gente vai agora para o último áudio, que veio também da Biluzinha, que ela estava muito nervosa e ela Olha, precisa de ajuda hoje. Ela precisa muito de ajuda. nervosa, né? Nervosíssima. E aí vem o último áudio da Biluzinha. Peraí que a gente vai. Vamos lá soltar o áudio dela. Peraí. Meninas, eu tô com uma dúvida. Eu conheci um menino no Tinder e o menino falou que era a primeira vez que ele tava ficando com um menino. Aí esse menino veio me ver
Aí ficou todo apaixonadinho. E eu fiquei todo apaixonadinho nele, porque ele não era bonito nem nada, mas assim, gostei da ficada com ele, gostei, curti pra um caralho. E tipo, sabe, idealizei o príncipe encantado. Depois o menino começou a falar que não dava pra mim me ver e eu já pulei fora. Eu pulei fora, menina. E aí ele viu que eu excluí o contato dele, começou a vir atrás, não sei o que, começou a chorar, ligando pra mim chorando. E tipo assim, quando eu sumo, começa a chorar. Aí quando eu não sumo, não dá atenção. Aí eu fico nessa, sabe? Não sei se eu vou seguir minha vida, se eu procuro outros meninos. Aí às vezes eu tô ficando com outro menino, eu fico com dó dele, eu fico pensando nele, entendeu? Aí eu já sentei várias vezes pra conversar com ele, e ele ainda com essa palhaçada. Tipo, ai, não posso te ver essa semana porque eu vou estudar. Semana que vem eu tenho prova, não tenho como te ver. Sabe, gata, eu tô com essa dúvida. Mana, o que a senhora tem a dizer sobre essa dúvida? Ai, gente. Olha, Beluzinha, acorda, meu amor. Acorda, viu? Ele tá querendo Acorda. só, ele tá querendo só usar essa rabeta, nega. Para de coisa. Sua Tanto rabeta. boy, tanto boy nesse mundo, tanta rola boa pra você pegar por aí. A senhora fica apaixonadinha por um boy que não tá querendo chacho com a senhora. Ou Olha, quando, ou quando quer, só quando ele quer e quando você tá afim, ele fica dando desculpa. é exatamente, Bom, você ficar à disposição dele, não. Ó, eu, pelo menos, eu tenho uma tática. Se eu fosse você, eu faria o seguinte: faz a sensual, joga uma sensualidade monstruosa em cima dele, fala que vai fazer, que vai destruir, que vai fazer tudo. Sabe, fazer a Lili Santos. Quem não conhece a Lili Santos, joga no Google, tá? Faz a, Li... faz a Lili Santos. E aí, faz e promete. E aí, marca na casa dele. Vai na casa dele, dá um talento. Um talento. Mas assim, transa como uma atriz pornô profissional. Zarina. No final, ainda limpa o pinto no pano de prato da casa dele. Limpa o excesso de gel no pano de prato. Exato. E aí, volta pra tua casa. Quando ele te mandar mensagem de novo, oi linda, quando a gente vai se ver, você responde, nunca mais, meu anjo. Beijos. Um beijo. Exatamente. Eu acho Acabado. que tem que ser dessa forma. Mas, assim, se porventura, como eu disse, se porventura a senhora não for fazer dessa forma, bicha, tanto pau por aí, gata. Tá sofrendo por um porquê. Ai, Tem tanto pau. exatamente. Não, não, não sofra. Vamos, ó. Fila que anda, catraca de Mas gira. ela tem cara de bicha de bairro. Ela tem cara de bicha de bairro, não tem muita opção no bairro. Ah, então, filha, nessa quarentena esquece. Primeiro de tudo é que a gente tá em quarentena, vamos lá. Exatamente. Então, assim, não saia de casa, fique em casa pra não se contaminar, tá, Mas você acha que uma amiga? bicha nervosa dessa tá preocupada com a quarentena? Ah, mas né, a gente tem que dar os toques, né? Mesmo assim, né? Então, fique em casa, mas se porventura não ficar em casa, se é o que tem, vai, acontece com o boy enquanto tá de quarentena. Acabou a quarentena? Beijo, me liga nunca mais. Ou, se a foda for muito boa realmente, deixa lá nos seus contatinhos. Porque daí, se Eu porventura. não. Eu dava uma surra de piroca, mas dava uma surra. Deixava a pessoa moída, caída, ela sem respirar. E depois a pessoa falava, ai, foi maravilhoso. Quando a gente vai se ver de novo, eu falo, nunca mais. Foi daquela É vez. uma, Beijos. é uma, é Era a uma, minha boa- é uma boa vingança. solução. É uma boa solução. Mas eu, né, não sei, né? Mas eu acho que você tem essas duas opções para você seguir, viu, Bluzinha? Então, se joga, faz o que você achar que tem que mais vai se enquadrar aí no seu momento agora, Exato. e depois conta pra gente que eu fiquei curiosa com essa história. Eu também quero saber, pelo amor de Deus, manda um e-mail pra gente contando o desenrolar dessa história. Então, se encerra aqui o nosso quadro. Você tá pensando que eu sou alguma palhaça? E agora eu vou fazer algumas perguntas de cunho sexual pra minha irmã, né? Ai, meu Deus do céu, olha lá que essas perguntas. Olha, mana, você acha que o sexo num relacionamento de muito tempo, ele diminui ao longo do tempo? Sim, ele diminui ao longo do tempo, isso é totalmente comum, mas ele melhora.
ele fica muito melhor. A Porque vocês qualidade é muito. conhecem, né? Vocês acabam sabendo os limites e de um do outro, né? Exatamente, exatamente. A gente sabe exatamente o que fazer. Então, assim, não é todo dia que você tem sexo, obviamente, porque também, né, gente, depois de um tempo de relacionamento, não há quem aguente todo dia transar, né? Tipo, mas melhora muito, fica muito melhor, infinitamente. Arrasou. Na sua relação com o G, você tem algum segredo pra driblar a monotonia sexual? Olha, a gente tem o hábito de normalmente brincar muito durante o dia, sabe? Tipo, quando a gente tá cozinhando, no final de semana, quando a gente tá lá, a gente tá cozinhando, a gente meio que, tipo, um dá um tapa na bunda do outro, um dá uma sarrada no outro. Tem umas brincadeirinhas assim, que, tipo, que vão meio que driblando a monotonia e tal, não sei o quê, e acabam nos dando esse o que a mais, entendeu? Sim. Você sabe que eu tenho o Carlos Daniel, né? Carlos Daniel, pra quem não sabe, é um brinquedo, um toy que eu tenho aqui em casa. Carlos Daniel era o marido da Marimar na novela. E. Carlos Daniel Você é vive sonhando com o Fernando Calunga, né? Oi? Você vive sonhando com o Fernando Colunga. Ai, olha, Deus me livre e guarde. Olha, Deus me livre, mas quem me dera. Mas Carlos Daniel é pequeno, ele é tímido, ele vibra, não vibra tanto. Ele é tímido, ele é tímido. Mas você, minha irmã, você usa brinquedos? Não, eu não uso brinquedos. Nada. Na realidade, assim, não tenho, não é que eu não utilize brinquedos. Na minha relação, a gente já teve um masturbador masculino, tal, que a gente meio que utilizava de vez em O que é quando. masturbador masculino? É aquele ovinho? É como se fosse um ovinho, só que um pouco maior. Ah, tá. Olha, um pouco maior. Enfim, mas só. E assim, era divertida, de vez em quando e coisa do tipo, mas eu não me adaptei muito bem e coisa do tipo, então meio que a gente meio que esqueceu ele. Mas esse sim, agora Dildo nunca. Certo. Assim, se você não quiser responder essa pergunta, não precisa responder, tá? Tá. Então, assim, vocês já fizeram homenagem? Caso não, tem vontade? Olha, nós nunca fizemos e nós nunca conversamos a respeito. É, Então fica difícil responder se a gente tem vontade. Eu, particularmente, não digo que sim nem que não, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas se porventura existisse uma oportunidade e fosse consensual dos dois, por que não? Arrasartes, arrasartes. Você já fez Hornenheit, mesmo solteiro? Tipo, transar muito doida de substâncias ilícitas, né, na cabeça e pai e dar uma bimbada? Olha, pra falar bem a verdade, sim, já fumei uma, mas isso foi bem antes de namorar com o G. Eu fumei uma maconha louca, fiquei maconhado no último e transei feito um desgraçada. Transei feito um desgraçado a noite inteira com um boy que eu conheci no shopping. Ele era médico, eu não lembro o nome dele. Olha, não, esse é o melhor, mas enfim. Aí ele me levou pro apartamento dele, ali, né, aqui perto ali do Paraíso. Você conhece ali, até que você já morou aqui no Brasil, você sabe Morei onde é. ali. Ali perto do Paraíso, sabe aquelas torres que tem duplex ali? Eu até tinha Sei, comentado. sei, eu morava ali perto, né? Aham, então, lá. Daí a gente fumou maconha horrores e bebeu vinho, daí a gente ficou muito louco, a gente trepou a noite inteira. Ah, Daí no dia seguinte eu acordei, tipo, meu, com uma puta dor de cabeça. Ele me levou pra tomar café na padaria de frente aos prédios que tinha na casa dele. A gente se despediu ali, cada um foi pro seu lado e nunca mais ninguém se viu. Tudo bem. Isso aí é normal, é de praxe, né? É. Mana, você já teve algum contatinho onde a senhora se atracava com frequência, mas não tinha nenhum envolvimento emocional ou compromisso, tipo, encontro somente pra papapá. É o que a gente chama do famoso FGTS, né? Foda garantida toda semana. Você já teve algum? Olha, que eu me lembre, não. Não. Assim, algo
alguém que eu, tipo, tivesse sei lá, o contato, o número pra poder ligar e falar, meu, e aí, vamos? Não. Isso não. Isso não. Certo. Ah, mas óbvio que toda vez que, enfim, quando eu tava solteiro que eu precisava transar, eu dava meu jeito, né? Saía por aí loucamente pelas ruas, enfim. É que você é canceriana, né? Canceriano é um pessoal muito bom, mas quando dá pra ser biscate, quando é pra ser biscate, é biscate. Minha Nossa Senhora. Canceriano, quando dá pra ser biscate, é biscate. Então não tem o que dizer. Mana, mais uma perguntinha pra senhora de cunho sexual. Lá. Você já filmou algum papapá que você já tenha dado? Eu já filmei. Não com o meu namorado atual, com um ex-namorado. E foi numa viagem que a gente fez lá pra Argentina, pra falar a verdade. Só que assim, a gente fez, filmou, assistiu e deletou. Ah, tá, Não entendi. deixamos vestígios nenhum, porque a gente não. É aquela velha história, gente. Por favor, se vocês. Óbvio, só se vocês forem ator e atriz pornô, enfim, entendeu? Ou tiverem querendo encarar essa vida, enfim, que não desmereço de maneira nenhuma, porque eu acho que é super digno de acordo com cada pessoa. Mas se você não quer que nada seu vaze por aí, não deixa salvo. Filma É. E apaga. e apaga. Certo. Falando dessa coisa de filmar, de filmes e tudo mais, com que frequência você assiste filme pornô? Você tem Ah, alguma categoria favorita? quase todo dia eu assisto filme pornô. Adoro Xvideos é uma luz divina na minha vida. Você não tá entendendo, eu gosto muito. E não é tipo porque eu gosto de assistir pra poder ficar me masturbando. Não, não é isso. Não. É porque eu gosto de assistir mesmo. Eu acho legal. Não, e isso é Acho. verdade, porque eu sei, porque desde que eu conheço, ele sabe nomes dos atores pornô, ele sabe história, ele sabe tudo do universo. E assim, é uma coisa que eu fico passado, porque assim, eu mando um vídeo, assim, eu recebo uma coisa no WhatsApp, tipo, um cara chacoalhando a neca, aí eu mando pra ele, ele fala, ah, é fulano de tal, de filme tal, 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 tal. Eu falo, minha nossa, da onde vem tanto conhecimento? E ela sabe de tudo. Como é que o pessoal fala? É cultura. Pintual. Sim, é desse jeito. E Mas você tem alguma categoria a categoria que eu mais favorita? tenho a categoria que eu tenho mais curtido ultimamente é tipo a categoria forçados. Não sei por quê. Tá. Olha, eu também gosto muito desses vídeos caseiros, tal, que o pessoal grava e posta, enfim, ou então desses flagras. Eu acho isso muito bacana, sabe? Tipo, eu acho muito legal porque é uma coisa mais natural, não mecânica. Óbvio que não tem ninguém famoso, né, nesses vídeos, tipo, Uhum. que o pessoal grava por aí, mas é uma coisa mais natural, assim, então eu acho eles mais sexualmente atraentes. Gata, deixa eu pedir uma ajuda pra você. Atualmente, assim, eu não sou muito de ver filme pornô, mas quando eu vejo, eu gosto muito da categoria Daddies, né? E assim, eu gosto de ver caras mais velhos pegando caras mais novos. Mas, assim, mais novos, né? Dentro do limite da palhaçada. Mas assim, eu não. Na vida real, eu já não me atraio tanto por caras tão mais velhos. Eu não sei te explicar. Eu não sei te explicar. Não sei. Assim, acho que talvez fosse uma coisa que eu tivesse. Que talvez seja sexual, mas pra me relacionar, pra estar comigo e tal, eu já não me imagino com um cara tão mais velho. E às vezes eu fico me questionando o porquê disso, sabe? O porquê que eu tenho esse interesse de ver caras mais velhos pegando cara mais novos, mas eu mesmo, na vida, eu acho muito, muito sexy, mas na vida real eu não pratico isso. Então, eu acho que tem duas questões aí. A primeira eu acho que talvez porque você nunca ficou com alguém mais velho, talvez Já, você já, 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 o olha, quê? eu Você não tava lembra aquele sabendo. dia que a gente foi na balada lá naquela. Puta, como que era o nome daquela balada? Que eu fiquei com aquele cara de 56 anos, que o cara parecia que tinha 30. Aquele tiozão. Você ainda namorava com o nosso amigo, com o meu amigo lá? Foi Naquela época.
Canto, não foi? Na Acho que Canto? foi que eu fiquei com aquele É, tiozão velhaço. E assim, quando ele falou, eu tenho 56 anos, eu falei, o quê? verdade, Sim. verdade, tem razão. Então já exclui essa questão que eu ia comentar. Então provavelmente deve ser o fato de você ser só visual para você, talvez, eu É, acho. talvez seja só visual. Talvez seja só visual. Questão, Porque no uma real questão mesmo eu não me atraio. Exatamente, uma questão de fetiche visual, de você gostar de ver e tal, não sei o quê. Ou de repente porque, sei lá, você tá afim dos ninfetinho, ou tá querendo ser um dos ninfetinho, alguma coisa assim. Então, esse é o problema, né? Porque eu não sei te explicar, não sei o que acontece, mas assim, depois que eu passei dos 35, eu acho que eu tenho atraído mais a molecada do que as pessoas da minha idade. É E tendência. e assim, é uma grande maioria, assim, eu acho que 80% das pessoas que se atraem por mim e que chegam em mim são abaixo de 30 anos. É meio que natural, né? As pessoas vão. Os mais novos, eles acabam meio que se interessando mais pelas pessoas mais velhas, por diversos fatores. Então, mas eu também não tenho Assim sinal também. mais velho, né? Porque eu não tenho barba branca, Não, eu não tenho cabelo branco. não. Mas, que nem, eu tava até conversando essa semana com um rapaz no Instagram. Ele falou assim: ah, eu te vi na balada, tal, 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 e eu te adicionei. Meu amigo te encontrou e aí me passou seu contato, não sei o que, e eu te adicionei. Enfim, uma palhaçada sem fim. E ele falou assim: ah, eu achei você muito bonito, tal, não sei o que. Aí eu falei, tá, mas eu tenho quase 40 anos. Ele falou, como assim? Eu falei, sim, vou fazer 37 o mês que vem. Ele falou, meu, eu achei que você tinha 26, 27. Eu falei, não, meu lindo, eu tenho 36, vou fazer 37. Então, assim, eu não sei se é porque eu não aparento ter a idade que eu tenho, mas a molecada, eu acho que é uma proporção muito grande. Assim, há um tempo atrás, eu tava ficando com um rapaz de 26 anos. Eu até vou fazer um podcast contando sobre essa história do rapaz de 26 e o de 37 que eu estava ficando ao mesmo tempo. Enfim, e o de 37 propôs a gente fazer um relacionamento a três. Arrasou. Eu ainda vou fazer um podcast contando sobre essa história, né? Então, assim, eu tava ficando com os dois. Um sabia do outro, eu sempre joguei muito limpo com os dois. Falei, ó, estou ficando com um cara, tipo, assim, 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 de tantos anos. E eu, pro outro, estou ficando com um cara de assim, assim, assim. E, tipo, sabe, sempre joguei muito limpo com os dois. Não Uhum. brincava com sentimentos de ninguém. E aí o de 37 anos propôs, falou assim: ah, vamos, por que você não. O que você acha da gente juntar todo mundo? Eu falei: ah, não, lindo. Não. Não vou misturar minha cesta de pães. Não vou, deixa meu pãozinho pra lá, meu pãozinho caseiro lá, o pão sovado aqui. Não vou misturar. Não quero misturar pão. E aí foi meio que isso, assim. Então, é, eu não sei, assim, talvez seja uma coisa muito visual, mas pra vida real eu não me atraio. Pra um cara de cabelo branco, o cara tem que ser muito gato, muito gato. Tem um amigo meu do Rio que ele é muito gato, ele é muito gato. Assim, ele é meu número. Eu já beijei ele em São Paulo uma vez. Assim, foi o beijo mais maravilhoso que eu já tive na minha vida. O beijo mais maravilhoso. Assim, aquele beijo que te deixa mole da cabeça ao pé. Mas Uhum. nunca rolou da gente se encontrar depois daquilo, porque foi. Ele é do Rio, eu moro na Inglaterra, e aí quando eu tava no Brasil, a gente não podia se encontrar, porque ele era casado, e enfim, blá. E. Mas eu não tenho essa coisa, assim. Eu queria, sabe, partir para umas coisas mais normais, sabe? Tipo, umas categorias mais normais de filmes. Partir para uma Ah, coisa de tipo, pega o fulano, na rua, né? Tipo. faz o hétero aqui, não sei o que. Eu queria partir para umas coisas mais normais, mas eu não consigo. Eu gosto de ver uma pessoa mais velha pegando uma pessoa mais nova. Eu não sei te explicar o porquê. Arrasou. Depois eu vou te mandar uns links babado, então, viu? Por favor. Obrigada de nada. Ai, ai. E assim, mana, qual que foi o lugar mais estranho que a senhora já deu uma sapatada? Pra quem não sabe, sapatada é dar uma, né? Hum, Bater uma bota Olha, na outra. eu acho que o lugar mais estranho, meu Deus, eu acho que foi dentro de um de uma torre para fazer rapel.
Nossa senhora, hein? Nervosa, nervosa. Foi. A gente tinha ido, inclusive foi com meu namorado atual. A gente tinha ido para um hotel aí no interior de São Paulo, um resort, e daí lá Ai, você me contou dessa. tinha dentro do resort tinha um negócio de fazer rapel, uma É, que torre você de falou que foi madeira bem. maravilhoso. E daí a gente foi lá para essa torre à noite, e tal, não sei o que, subiu lá e a gente fez lá o bafo, o chacho, foi uma delícia. O meu acho que foi no elevador. O meu acho que foi no elevador. Nossa, e Foi mais. o vídeo da Sax da Quinta Avenida, é isso. Não, eu não posso nem falar de vídeo, né? Você lembra daquela vez quando eu namorava com aquele personal trainer? E aí a gente se pegou atrás da casa da Babi, tinha câmera atrás da casa da Babi, e filmou tudo. Eu e ele, atrás da casa da Então, Babi. misericórdia. Pois é. Ainda bem que a Babi apagou, né? Ainda bem que a Babi apagou o vídeo, mas tinha vídeo meu com o cara atrás da casa da Babi. Ai, foi horrível, mas. Enfim, não foi horrível, mas enfim. Mana, vamos lá. Você já foi traída ou já traiu? Eu já fui traído. Já fui traído, sim. É muito barra. E assim, tudo depende. Enfim, traição é traição, óbvio. Não tenho Exato. que, não tenho que, não tenho que dizer aqui de traição leve ou pesada. Mas eu também já fiz besteira já e me arrependo por ter feito uma besteira há um tempo atrás aí. 13, 12 anos atrás? É, mais ou menos Mais ou isso. menos isso, uns 12, 13 anos atrás. Então, Sim, só mais ou menos lembrando, isso. né, pra não dar nenhuma margem a nada de errado. E Sim, muito assim, obrigado pela correção. pessoal, pra não dar nenhum problema, né? Então, assim, é, quando você foi traído, como você lidou com tudo isso? Olha, eu sou muito tranquilo, né? Eu sou muito sossegado, assim. Então, eu acho que é até estranho eu falar isso, mas eu acabei percebendo que eu sou muito racional, ao contrário do que eu pensava. Eu sempre achei que eu era muito emotivo e coisa do tipo, mas eu acabei percebendo que eu sou muito racional. Então, na hora, óbvio que a gente fica um pouco irritado, fica um pouco nervoso, que a gente quer de repente quebrar tudo, destruir tudo, matar todo mundo. Mas depois de 5 minutos eu pensei bem e falei: Meu, Meu quer cu. saber? Meu cu. Se ele achou que tá melhor, então tá ótimo. Beijo, até mais. E tá tudo certo, vida que segue. Ninguém é dono de ninguém. Eu não posso impedir outra Exatamente. pessoa de fazer o que ela quer, do que ela tem vontade. Claro, a gente fica sentido, óbvio. Mas se a pessoa escolheu assim, o que que eu posso fazer? E, mana, você faria sexo por dinheiro? Sim. Quanto? Estamos falando de quanto? Qual que é o valor mesmo? Estamos falando de quanto? Não, porque cada um tem o seu valor. Assim, eu digo valor financeiro, né? Exatamente. Mas assim, você transaria por dinheiro? Porque assim, eu acho que a gente faz tanta coisa besta de graça, né? Por que não É bem isso que você está pagando, falando. né? Já trans de graça, por que não? Se for para receber também, por que não? Sabe, tipo, Exatamente. é tudo uma questão, tipo, do momento em que você está. Tipo, não é que me ofereceram. Há muito tempo atrás, quando eu tinha por volta dos meus 16, 17 anos, olha aí, eu louca já, fervida desde esse tempo, gente. Nossa senhora. Eu fui pro bafo com o cara e depois que terminou o bafo, o cara jogou o dinheiro em cima de mim e foi embora. Aí eu já ia no Habib's depois. Deu, eu nem fiz isso, Arrasou. porque depois eu saí de lá. Depois eu fui lá e comprei uma camiseta com dinheiro, que eu não fui obrigado a nada, né? Exatamente. Ai, mano. Mano, mas falando já nesse assunto mesmo, né? Você teria coragem de pagar por sexo pra você transar com uma pessoa, indiferente de ser ativo ou passivo? Você teria coragem de pagar pra uma pessoa transar com você? Só se fosse com algum dos atores pornô que eu tenho muita admiração. Só. Ai, eu só pagaria se eu Única e fosse, exclusiva. eu só pagaria se eu fosse muito velha.
Não, eu acho que mesmo assim, Ai, né, não, gata, tem tanta gente querendo dar de óbvio. graça. Não, mas óbvio, assim, se eu estivesse solteiro, tivesse muita grana, coisa do tipo, tarará, eu acho que eu não me importaria. Por exemplo, contratar o Antônio Biagi, contratar o Como que Tim é o nome daquele que Krug, você adora, que é o que tem uma tatuagem na cabeça que parece um cabelo? Ele é contrataria o francês. François Sagatti Isso, facilmente. isso. Nossa, o François Sagatti acho que estaria no primeiro da minha lista, assim, tipo, eu ia contratar os três, ia ficar os três aqui em pé, na beira da minha cama, e eu falando, próximo, next! Gosta sim, né? E, mana, qual que foi o lugar mais estranho que você já transou na sua vida? Mais estranho, tirando a torre, que eu falei, do... Exato, mais estranho, assim, mais bizarro que você falou, minha nossa, o que que eu fiz aqui? Eu posso dizer que o meu Ai, foi meu na Deus. rua. O meu foi dentro de uma... O meu foi dentro de uma casa abandonada. Ah, eu também já fui na casa abandonada. Já. Já Um fui na medo da casa. porra da noite. Nossa, não preciso nem. Ai, não vou nem prorrogar essa história, porque senão vai dar mais margem pra muita coisa. E assim, tem algum lugar. Pra gente encerrar, pra gente fechar esse bate-papo maravilhoso que a gente teve com você. Qual o lugar mais exótico que você gostaria de transar? Nossa, eu acho que em cima de um. Em cima não, na realidade, sabe aqueles paraglider? Paraglider que você pula de um penhasco não, é asa delta, Com desculpa, asa com asa delta? delta. E você ficaria preso naqueles ferros facilmente e transando com aquela asa delta quando. Nossa, Mas ia ser uma. como? Ué, você tá preso. Se tá os dois pelados e alguém, enfim, quem tiver embaixo vai guiando e quem tá em cima vai no papapá, dá pra fazer tranquilo. A pergunta que não quer calar, onde você quer ir, minha linda? Tanto Para. faz. Eu represento em qualquer um. Exatamente. O importante é chegar lá, não importa onde. Exatamente. Ai, mana, nossa, assim, muitíssimo, assim, muito, muito, muito obrigado mesmo por ter participado, por ter aceitado participar dessa doideira toda. Assim, eu não tenho palavras pra agradecer o quão grato eu sou por ter você aqui, sabe? Por você dedicar um pouco do seu tempo, da sua atenção. E eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada pra gente, sabe, a gente conseguir gravar e fazer tudo. Assim, eu tenho um. Ai, se eu pudesse dar um abraço agora em você, minha linda. Porque assim, você não é meu amigo, você é meu irmão, sabe? Eu amo você muito, muito, muito. Assim, você sabe de intimidades minhas, de coisas da minha vida que ninguém sabe. E assim como eu sei de coisas suas, da sua vida, que ninguém sabe. E assim, a gente passou um tempinho brigadinha, né? Mas Não foi vai me porque eu, fazer chorar. porque eu fiquei brava com a senhora. Mas mesmo assim, nada do que você me falou foi vazado para outras pessoas e nada do que eu vivi com você foi vazado para outras pessoas, sabe? A gente manteve a nossa lealdade de amizade mesmo distante. A gente ficou o quê? Sim. Uns 9 meses, uns 10 meses Eu sem se acho que, falar? eu acho que foi um ano e pouco. É, foi um ano e pouco, talvez. Porque eu sou muito amargo, eu sou muito rancoroso. E você me mandou mensagem umas 4 vezes ao longo desse ano e eu não respondia, porque eu sou amargo mesmo, sou desses. Mas aí foi onde ele me mandou mensagem perto do Natal, e aí eu mandei mensagem pra ele e falei, ah, minha linda, eu morro de saudades da senhora, caralho. E aí, assim, não adianta, né? Quando a gente ama um amigo de verdade, a gente ama, e assim, eu amo você, assim, ao extremo. Você é inspiração, você é maravilhoso. Eu amo a sua família, eu amo sua mãe. Sua mãe é um ser humano de uma luz, de um amor, de um carinho. Assim, eu amo sua mãe, amo seus irmãos. Você sabe que eu amo seus irmãos e eu amo ferver com seus irmãos, né? Seus irmãos também nem gostam nem um pouco da palhaçada, da baixaria, da bagaceira. Quando junta eu e seus irmãos, aí fudeu, né? Que aí vira um circo, joga uma lona, monta um circo. Porque vira uma palhaçada Falando sem dos meus fim. irmãos, falando dos meus irmãos, o Teto, esses dias, virou pra mim e falou assim, e falou pra filha dele, inclusive, eu vou casar com o Anderson, que é o amigo do Gil, que tá do Kaique, lá
Europa, só para poder ter a cidadania europeia. Olha, mas eu já falei pro Teto, se a gente for pra festa de linguiça, festa da linguiça de Bragança Paulista todas as noites, aí a gente pode casar. Fora isso, eu nem vou pra festa Tem que ter festa da linguiça, não, senão nem participo. Mas enfim. Mas eu amo seus irmãos de paixão, eu amo seus irmãos sempre me receberam muito bem, sempre foram carinhosíssimos comigo. Amo sua família, amo você, amo muito seu namorado. E assim, eu sou muito grato a ele por te fazer tão feliz, por cuidar de você, por cuidar de uma pessoa que é tão importante pra mim e está sempre cuidando de você. E assim, eu quero sempre te ver assim, feliz, minha linda, jogando esse cabelo. Mas jogando esse cabelo sempre. Tá, minha linda? Ai, Mana, eu que agradeço obrigado mesmo, de coração. por esse momento, por esse espaço. A senhora sabe o quanto eu te amo também, o quanto você é importante para mim. As suas palavras são as mesmas que a minha. Para mim você é um irmão que eu escolhi. Que a gente escolheu pra vida. Exatamente, a gente escolheu para nossas vidas e eu acho que esse vínculo ele é infinitamente gigante, assim, não tem sombra de dúvidas disso. Agradeço por tudo mesmo que você tem feito, que você faz, pelas conversas, pelas confidências, pelos segredos guardados. E é isso, vamos vivendo, vamos sendo bonita cada vez mais, porque a gente é linda, né, meu amor? Mana, obrigado por aguentar todas as minhas baixarias que eu conto pra senhora, viu? Imagina, gata. Imagina com essas histórias. Eu mando um monte de foto de macho pra ela. Falo, mano, o que você acha desse? Ela fala, pelo amor de Deus, quem que é esse? Quem que é fulano? Eu, não, esse é fulano. Olha, a coitada sofre comigo. Ai, mas é isso. Eu acho que o importante é a gente estar feliz e a gente se divertir assim. Então, mais uma vez, obrigado, viu? muito por tudo, pessoal. Agradeço aí pelo esse tempo que vocês estão nos escutando, me escutando, falando besteira o tempo todo. E até uma breve, se tudo der certo. Se tudo der certo, não. Você tem que participar de um novo episódio. A gente tem que fazer um novo episódio. Foi maravilhoso ter você aqui. A gente falou que ia contar a história da praia. É verdade, da praia. A gente vai voltar nessa história mais pra frente, minha gente. Exatamente. Então, um beijo gigante pra todo mundo. Se cuidem nesse tempo de pandemia e espero que as nossas respostas tenham sido um pouquinho válidas pra vocês que mandaram. Se não for, pau no cu. Ai, vai se fuder também. Mana, obrigado, viu? Um beijo, te amo muito. Mas sem lesbianismo. Lesbianismos. Um beijo, mana. Tchau.